O sol já estava descendo atrás dos morros quando João parou o que fazia na horta. A enxada ficou suspensa no ar por um segundo. Só um segundo. O tempo exato que levou para ele perceber que a filha havia parado também. A pazinha de jardim esquecida na mão, os olhos fixos na porteira. Pai, tem alguém ali? Ele levantou o rosto devagar e viu uma mulher sozinha, parada bem no meio da entrada, sem entrar, sem sair, sem chamar, com uma mala antiga na mão, aquelas de couro gasto, com fecho de metal e uma mochila pesada nas costas. A barriga grande e redonda empurrava o vestido florido cor-de-rosa, como se não coubesse mais ali dentro. Ela não gritou, não acenou, não fez nada, só ficou parada, olhando para os dois com um cansaço no rosto que não era só do corpo, era o cansaço de quem já foi longe demais, carregando coisas demais por tempo demais. João cravou a enxada no chão, limpou as mãos na calça de trabalho, respirou fundo pelo nariz e caminhou até a porteira com o passo largo e pesado de sempre. Sentiu a filha grudar no seu lado antes mesmo de dar 3 passos. Sofia tinha esse jeito de aparecer sem fazer barulho e ficar colada nele quando não sabia o que esperar. Ele colocou a mão no ombro dela enquanto caminhava. Ela deixou. Conforme foram chegando, a mulher foi ficando mais nítida. Era jovem, mais jovem do que ele esperava. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. O cabelo castanho escuro estava solto, comprido, com algumas mechas coladas na testa por causa do calor da tarde. O vestido era simples, florido, justo onde a barriga crescia. Os pés estavam calçados em sandálias rasas que tinham visto dias melhores. Havia poeira no joelho dela, nas canelas, no cabo da mala. Ela tinha caminhado muito naquele estado. João parou a uns 2 m. Sofia ficou levemente atrás, espremida contra o braço do pai, olhando para a mulher com aquela atenção miúda e intensa que só as crianças de 10 anos conseguem ter, como se estivessem lendo uma página que os adultos ainda não viram. A mulher não desviou o olhar, tinha orgulho naquele rosto. Mesmo com o cansaço todo, mesmo com a situação toda, ela olhou direto para João, sem pedir desculpa por estar ali. Boa tarde, ele disse. A voz saiu mais baixa do que pretendia. Boa tarde, senhor, ela respondeu. E então, sem enrolação, sem floreio, sem mais rodeio do que o necessário, ela disse o que tinha para dizer. Se o senhor me deixar ficar, eu cozinho. João ficou quieto. O vento passou entre os 3. Lá no terreiro, uma das galinhas cacarejou. O sol continuou descendo atrás dos morros, como se aquele momento não pesasse nada. Ele olhou para ela, para a barriga grande, para a mala velha, para os joelhos empoeirados, para o rosto que não implorava, mas também não fingia que estava bem. Dentro dele, a resposta já estava formada. Era a resposta que qualquer homem de bom senso daria. Não tenho espaço. Não é minha responsabilidade. Tenho uma filha para criar. Palavras justas, palavras que ele poderia dizer e dormir tranquilo. Ele abriu a boca e então olhou para o rosto dela mais uma vez. Não havia lágrima, não havia drama. Havia apenas uma mulher que havia chegado ao limite do que se consegue carregar sozinha e que mesmo assim tinha tido orgulho suficiente para oferecer trabalho em vez de pedir caridade. Eu cozinho. João sentiu algo se mover dentro do peito. Não era compaixão fácil, era reconhecimento. O tipo de coisa que só quem já carregou peso demais consegue ver no outro. Ele olhou para Sofia. A menina estava com os olhos na mulher. Não era medo no rosto dela, era curiosidade e alguma coisa mais que ele não soube nomear naquele momento. João virou de volta para Helena. Como é seu nome? Ela piscou como se não esperasse essa pergunta. Helena. Ele ficou um segundo mais em silêncio. Depois deu um passo para o lado e abriu a porteira de madeira com a mão. Vem, disse ele. Só isso. Helena olhou para ele por um instante, como se precisasse ter certeza de que havia escutado certo. Depois pegou a mala com as 2 mãos, ajeitou a mochila no ombro e entrou. Sofia recuou um passo, ficou olhando para a mulher passar. João fechou a porteira atrás dela e começou a caminhar em direção à casa. Os 3 foram juntos pelo caminho de terra batida, sem dizer nada. O sol terminou de se esconder atrás dos morros e a fazenda, que há anos conhecia apenas 2 pares de passos. Ouviu pela primeira vez o som de um terceiro. A casa não era grande, mas era sólida. Construída pelo pai de João, melhorada por João, mantida pelos 2, ele e Sofia, com o esforço que tinham. Paredes de tijolo rebocado, telhado de barro escuro, varanda de frente com 2 cadeiras de balanço com os braços gastos de tanto uso. Uma jabuticabeira torta do lado esquerdo que Sofia subia desde os 6 anos, apesar das proibições do pai.
Por dentro, a casa era limpa, organizada, tinha o cuidado de quem aprendeu a fazer as coisas sem ser ensinado. Mas tinha também o silêncio específico das casas onde falta alguém. Não era um silêncio barulhento, era o tipo quieto, o tipo que você só nota quando para de se mexer, o tipo que mora nos cantos, na hora do jantar, no fim do dia, quando as tarefas acabam e não tem mais nada para fazer além de existir. João abriu a porta e entrou primeiro. O quarto lá do fundo está vazio, ele disse sem olhar para trás. Tem uma cama, um armário. Não é muito. É mais do que preciso, Helena respondeu. A voz era baixa, mas firme. Ele atravessou a sala em silêncio e foi até a cozinha pegar um copo d'água líquido de poço. Fresca, boa, voltou e colocou na bancada sem cerimônia. Bebe. Helena pousou a mala no chão, tirou a mochila do ombro com um cuidado que parecia alívio e pegou o copo com as duas mãos. Bebeu devagar. Fechou os olhos por um segundo. João observou sem querer observar. Sofia tinha ficado na porta da cozinha, encostada na madeira, com os braços cruzados, um jeito que ela tinha herdado do pai sem perceber, olhando para a mulher com aquele silêncio calculado de criança que ainda não decidiu o que pensar. Helena abaixou o copo e viu a menina. Sorriu. Só um pouco. O suficiente. Você é a Sofia? Perguntou ela. A menina não respondeu imediatamente, depois com cautela. Como a senhora sabe meu nome? Seu pai falou lá fora. Helena disse. Quando foi abrir a porteira, ele disse, fica aqui, Sofia. A menina olhou para o pai. João encolheu os ombros levemente, como quem confirma, sem querer. Sofia descruzou os braços. Não disse nada, mas saiu da porta e foi sentar na cadeira da sala, de onde podia ver a cozinha sem estar dentro dela, ainda observando, mas um pouco mais perto. Naquela noite, Helena cozinhou. Não era muito o que tinha na despensa, uns tomates, cebola, alho, um pedaço de carne que João havia deixado descongelando desde o meio-dia, sem muita intenção, feijão que ainda estava de molho, arroz, farinha, mas o que saiu daquele fogão a lenha naquela noite foi mais do que João esperava. O cheiro tomou a casa de um jeito diferente. Não era que ele não soubesse cozinhar, sabia, fazia o necessário, o suficiente, o que Sofia precisava, mas havia algo no cheiro daquela comida que era diferente, mais redondo, mais cheio, como se o tempero soubesse de alguma coisa que ele havia esquecido. Sofia ficou na soleira da cozinha por um tempo, fingindo que estava passando. Depois ficou parada por um tempinho. Depois encostou no batente. O senhor tem louro? Helena perguntou sem se virar. Tem? João respondeu da sala. No armário de cima, atrás do sal. Eu pego, Sofia disse, antes que ninguém pedisse. Ela entrou na cozinha, pegou o frasco de louro e colocou na mão de Helena. Helena agradeceu sem fazer alarde. Só um. Obrigada, Sofia. Simples, natural, como se a menina já fosse dali. E Sofia voltou para o batente, mas dessa vez ficou dentro da cozinha. Os três jantaram juntos em silêncio. Não era um silêncio desconfortável, era o silêncio de três pessoas, que ainda não sabem o que dizer umas para as outras, mas que também não sentem necessidade de inventar. João comeu devagar. A comida estava boa, melhor do que boa. Ele não disse nada sobre isso, só comeu. Sofia comeu com mais atenção do que o normal. O jeito de prestar atenção no gosto, de olhar para o prato antes de levar o garfo à boca, coisa que ela não fazia com a comida do pai. Helena comeu pouco, mas comeu. Tinha a mão na barriga de vez em quando, um gesto automático, como quem verifica que tudo está bem lá dentro. Quando terminou, levantou para lavar a louça. Eu lavo, João disse. O senhor trabalhou o dia todo? Ela respondeu. Eu fico com isso. Ele não respondeu, deixou. Sofia ficou na mesa por um tempo, passando o dedo na toalha xadrez. Depois olhou para Helena, que lavava a louça de costas, a barriga empurrando levemente contra a pia. Quanto tempo falta? A menina perguntou. Helena se virou um pouco. Para quê? Pro bebê nascer? Helena fez uma pausa. Depois sorriu. Dessa vez um sorriso maior que chegou até os olhos. Umas 3 semanas, talvez menos. Sofia assentiu. Ficou quieta por um momento. É menino ou menina? Ainda não sei. Eu acho que é menina. Sofia disse com a seriedade de quem não está chutando. Mas concluindo, Helena deu uma risada baixinha. O som era suave, genuíno, e foi pela casa, como se a casa não soubesse muito bem o que fazer com aquilo. Da sala, João ouviu. Não se mexeu. Ficou olhando para a janela escura da noite, para o reflexo fraco da lamparina no vidro, para nada em particular. Dentro do peito, alguma coisa estava quieta de um jeito diferente do de sempre. Não era paz ainda, não. Era só silêncio com uma pessoa a mais dentro.
E por algum motivo que ele não estava pronto para entender, aquilo não pesava diferente. João acordou antes do sol, como sempre. Era um hábito que não precisava de despertador. O corpo dele tinha aprendido sozinho ao longo dos anos, a hora exata em que a escuridão começa a clarear nas bordas, quando os grilos param e os pássaros ainda não começaram. Aquele intervalo quieto entre a noite e o dia que parecia existir só para ele. Ele se sentou na cama devagar, passou a mão no rosto, ficou um segundo parado no escuro, como fazia toda manhã, não pensando em nada específico, só deixando o dia entrar aos poucos. Então lembrou. Tinha alguém no quarto do fundo. Levantou com mais cuidado do que o normal, calçou as botinas sem fazer barulho, pegou a camisa do gancho atrás da porta e saiu para a varanda antes de acender qualquer luz. O céu estava daquele azul escuro de madrugada, com as últimas estrelas ainda firmes no alto. A fazenda dormia ao redor, o pasto quieto, o curral com os animais parados, a horta, uma massa escura e baixa perto da cerca. A jabuticabeira do lado da casa era uma sombra torta contra o céu. João ficou ali por um momento, de pé na varanda, as mãos nos bolsos. Pensou no que havia feito na tarde anterior. Não se arrependia, mas também não sabia muito bem o que havia feito. Tinha aberto a porteira para uma mulher que não conhecia, grávida, sozinha, sem saber de onde vinha, nem para onde ia. Tinha dado a ela um teto e uma cama. Tinha comido a comida que ela cozinhou, e agora ela estava lá dentro dormindo no quarto do fundo, com uma barriga que daqui a pouco ia virar uma criança. João respirou fundo. Uma coisa de cada vez, ele pensou. Era o único jeito que conhecia de encarar qualquer coisa que não cabia dentro do que ele entendia. Desceu os degraus da varanda e foi cuidar dos animais. O sol ainda estava nascendo quando ouviu a porta da cozinha abrir. Ele estava no curral, dando milho para as galinhas, de costas para casa. Ouviu o rangido da dobradiça. Aquele rangido específico da porta dos fundos que ele nunca havia consertado porque havia se acostumado com o som. Virou o rosto por cima do ombro. Helena estava na soleira de pé, com um chale fino nos ombros por causa do frio da manhã. O cabelo ainda solto, um pouco bagunçado do sono. Ela olhou ao redor, procurando com os olhos. Quando viu João no curral, acenou levemente com a cabeça. Ele fez o mesmo. Ela entrou na cozinha e fechou a porta. 2 minutos depois, o cheiro de café começou a sair pela janela. João ficou parado com o saco de milho na mão, olhando para as galinhas que bicavam o chão, e não disse nada para ninguém. Mas o cheiro de café naquela hora era uma coisa que ele havia deixado de ter faz tempo. Ele mesmo fazia café, é claro, mas fazia depois que voltava do curral, às pressas, quente demais para beber logo, tomado em pé na pia antes de pegar a enxada. Não era a mesma coisa. Havia algo diferente em chegar, e o café já estar pronto. Ele não soube nomear o que era. Guardou o pensamento no mesmo lugar onde guardava as outras coisas que não sabia nomear, e continuou o trabalho. Sofia acordou como sempre acordava. De repente, não havia sonolência nela de manhã. Era um interruptor. Ou estava dormindo, ou estava de pé, sem meio termo. Sentou na cama, colocou os pés no chão frio, e por um segundo, ficou com aquela cara de quem está se lembrando de alguma coisa. Então lembrou também. Levantou devagar, foi até a porta do quarto e abriu uma fresta. O corredor estava quieto, mas da cozinha vinha barulho. O tilintar suave de uma colher numa xícara, o rangido do armário sendo aberto, o chiado baixo do fogão. Sofia ficou na fresta por um momento, depois foi ao banheiro, lavou o rosto, penteou o cabelo com os dedos, porque o pente estava na gaveta e ela não queria fazer barulho, e foi até a cozinha na ponta dos pés. Helena estava de costas para ela, mexendo algo no fogão. A chaleira já estava posta na beira. Na mesa havia 3 xícaras. 2, e um pires com açúcar. Sofia parou na porta. Helena não havia se virado, mas disse: "Bom dia, Sofia." A menina franziu o senho. "Como a senhora sabe que sou eu? Seu pai tem botina." Helena respondeu sem se virar. "Você não?" Sofia olhou para os próprios pés descalços. Fez uma careta pequena. Não, de raiva, de algo entre a surpresa e o desgosto de ter sido descoberta tão fácil. Entrou na cozinha e sentou na cadeira de sempre, a da esquerda, a que ficava de frente para a janela. Helena colocou uma xícara na frente dela. Café com leite. Mais leite do que café quentinho. Sofia olhou para a xícara, depois olhou para a Helena, que já havia voltado para o fogão. "Como a senhora sabia que eu gosto com mais leite?" "Não sabia." Helena disse simplesmente. "Mas você tem 10 anos, imaginei." Sofia ficou em silêncio.
Pegou a xícara com as duas mãos e bebeu um gole. Estava bom. Ela não disse isso, mas bebeu mais um gole. João entrou pela porta dos fundos quando o sol já estava um palmo acima dos morros. Bateu as botinas na soleira para tirar a terra, pendurou o chapéu no gancho e foi direto à pia lavar as mãos. O café estava na mesa, a xícara dele ainda vazia esperando. Havia biju de milho num prato no centro. Ele nem havia visto biju na despensa, mas de alguma forma Helena havia encontrado e feito. Sofia estava sentada com o caderno aberto na mesa, fingindo que estudava, mas com os olhos indo e voltando para Helena, que lavava as folhas de couve na pia. João se sentou, serviu o café, pegou um biju. Silêncio. Não era incômodo. Era o silêncio da manhã de fazenda que tem textura própria. Os pássaros lá fora, o vento nas folhas da jabuticabeira, o som distante do gado no pasto. Tem o que precisa fazer hoje? João perguntou sem olhar para Helena. Tenho, ela respondeu. Posso organizar a despensa, lavar a roupa que estava no cesto e fazer o almoço. A despensa não precisa, ele disse. Eu sei onde está cada coisa. Tudo bem. Ela concordou sem discutir. A roupa? Sim, ele continuou. E o almoço? Helena assentiu. Sofia estava ouvindo tudo com o lápis parado no caderno. João terminou o café, pegou o chapéu de volta e foi para a roça. Antes de sair, parou na porta por um segundo. Tem sol forte hoje. Não fica muito tempo no terreiro. Ele disse isso sem virar. Não ficou esperando resposta. Saiu. Helena ficou olhando para a porta fechada por um momento. Sofia ficou olhando para Helena. Ele é assim. A menina disse como se estivesse explicando o manual de alguma coisa. Fala pouco, mas quando fala é porque está preocupado. Helena virou para ela com um leve sorriso. Eu percebi. Sofia fechou o caderno. Eu vou ajudar na roupa, disse ela e levantou antes que alguém pudesse concordar ou discordar. A manhã passou com as duas no terreiro. Helena lavava, Sofia enxaguava e estendia. Era uma divisão que não havia sido combinada. Foi acontecendo naturalmente, cada uma encontrando seu lugar sem precisar de instrução. O sol foi esquentando devagar. A sombra da mangueira cobria metade do terreiro e as duas foram se movendo junto com ela, sem combinar isso também. Sofia trabalhava em silêncio, mas o silêncio dela era diferente do silêncio do pai. Era um silêncio pensante de criança que está processando, que está formando perguntas, que está chegando perto de fazer alguma coisa. Chegou perto depois de um tempo. Quanto a senhora tem? Ela perguntou do nada. Helena pegou outra peça do balde. 24 anos. Sofia considerou isso como se fosse uma informação importante. Meu pai tem 32. Eu sei, Helena disse. Como a senhora sabe? Ele me contou ontem quando mostrou o quarto. Sofia franziu o senho de novo. O pai havia contado isso. O pai que não falava nada, havia contado a idade dele para uma estranha no primeiro dia. Ela esticou uma camisa no varal e ficou quieta por um momento depois. E o pai do bebê, Helena não parou de trabalhar, mas havia algo que mudou levemente no ombro dela. Uma tensão pequena que passou rápido. Não está mais, ela disse. Simples, sem drama. Sofia não perguntou mais nada sobre isso. Tinha aprendido com o pai que certas respostas curtas eram o suficiente, que quando alguém respondia assim, era porque a história era comprida demais ou doída demais e que em nenhum dos dois casos adiantava puxar o fio. Meu pai também ficou sozinho. A menina disse depois de um tempo. Minha mãe morreu quando eu nasci. Helena parou, virou para a menina. Sofia estava esticando uma calça no varal de costas como se tivesse dito a coisa mais corriqueira do mundo. Eu nem conheci ela, a menina continuou. Mas meu pai tem uma foto dela na gaveta da mesa de cabeceira. Eu já vi. Helena ficou olhando para ela por um momento. Ela era bonita? Helena perguntou com cuidado. Sofia se virou. Pensou sério. Era. Mas meu pai nunca mostra a foto para ninguém. Nem para mim direito. Ela deu de ombros. Eu acho que dói ainda. Helena assentiu devagar. As duas ficaram em silêncio por um tempo. O vento passou e balançou as roupas estendidas. Um sabiá cantou lá na cerca. Sofia foi pegar mais uma peça do balde. A senhora não vai perguntar mais nada? Ela disse. Não, Helena respondeu. Por quê? Porque você já me contou o que queria contar. Sofia ficou parada com a roupa na mão, olhando para Helena. Tinha alguma coisa no rosto dela que não era exatamente desconfiança. Mas não era confiança ainda. Era aquele intervalo entre os dois. O lugar onde as pessoas ficam quando estão decidindo. Ela esticou a roupa no varal sem dizer nada, mas ficou do lado de Helena o resto da manhã. O almoço foi arroz, feijão, couve refogada e um frango que Helena havia temperado desde cedo com alho, limão
e ervas que havia encontrado no quintal. Manjericão selvagem, um pé de alecrim torto, que ninguém havia plantado de propósito e que crescia do lado da cerca, como se sempre soubesse que ia ser útil um dia. João entrou, lavou as mãos, sentou, colocou comida no prato, comeu depois de um tempo, sem levantar o rosto do prato. Está bom. Helena estava servindo Sofia do outro lado da mesa. Obrigada, ela disse. Sofia olhou para o pai, depois olhou para Helena, depois olhou para o próprio prato. Havia algo diferente naquela mesa e ela sabia disso. Não sabia ainda se gostava, não sabia ainda se tinha medo, mas sabia que era diferente. E 3 pessoas numa mesa de fazenda, que havia anos conhecia só 2. Era uma coisa que mudava o tamanho do silêncio, a direção do barulho, o peso do ar. Ela pegou o garfo, comeu e não reclamou de nada. À tarde, enquanto João voltava para a roça e Sofia ficava com o caderno de matemática na varanda, Helena foi até o quarto do fundo e sentou na beira da cama. Ficou ali por um tempo com as mãos na barriga. O bebê se mexeu. Uma mexida suave, daquelas que pareciam mais um estiramento do que um chute. Ela colocou a palma da mão aberta e esperou mais um movimento. Não veio, mas ela ficou com a mão ali mesmo assim. Olhou ao redor do quarto. Era simples. A cama, um armário de madeira, uma janela pequena com vista para o lado da jabuticabeira. Havia uma mancha de umidade velha no canto do teto que ninguém havia pintado. A janela tinha cortina de algodão branco que estava um pouco amarelada pelo tempo. Era o quarto mais simples em que ela havia dormido em muito tempo, e havia sido a noite mais tranquila que ela havia tido em muito mais tempo ainda. Ela não havia chorado quando chegou. Não havia chorado quando o fazendeiro quieto havia aberto a porteira sem fazer perguntas. Não havia chorado quando a menina havia ficado olhando para ela com aqueles olhos grandes e sérios. Mas ali sozinha no quarto, com a mão na barriga e o som do vento na jabuticabeira, alguma coisa apertou no peito de um jeito diferente. Não era tristeza, era alívio. O tipo de alívio que só vem quando você para de andar, quando finalmente põe a mala no chão, quando percebe que chegou a algum lugar, mesmo sem saber ainda se esse lugar vai durar. Ela respirou fundo. Estou aqui, ela disse baixinho para a barriga. Estou aqui. Naquela noite depois do jantar, Sofia foi para a cama mais cedo do que o normal. João ficou na varanda como sempre fazia. A cadeira de balanço, o escuro da noite, os sapos cantando no brejo lá atrás. Helena apareceu na porta depois de um tempo com uma xícara de chá nas mãos. Posso? Ela perguntou, olhando para a cadeira vazia ao lado. João fez um gesto com a cabeça. Ela sentou devagar. A barriga exigia cuidado em tudo. Cada movimento tinha que ser calculado. Ficou com a xícara nas mãos, olhando para o escuro. Ficaram em silêncio por um tempo razoável. Não era o silêncio de quem não tem nada para dizer. Era o silêncio de quem ainda não conhece o ritmo do outro. Obrigada, Helena disse por fim. Já falou isso antes? João respondeu. Sei, mas não é só pela comida e pelo quarto. Ela fez uma pausa. É por não ter feito perguntas. João balançou levemente na cadeira. As perguntas você responde quando quiser. Ele disse. Ou não responde. Não é da minha conta. Helena olhou para ele de lado. A maioria das pessoas acha que é. Ele não respondeu. Ela tomou um gole de chá. Sua filha é ótima, disse ela depois. Algo mudou levemente no rosto de João. Não era exatamente um sorriso. Era o que um sorriso seria se ele houvesse esquecido como se fazia. Ela é, ele disse. Parece muito com o senhor. Todo mundo fala isso. É verdade. O jeito de ficar quieta, observando tudo. Helena deu uma risada suave. Me deixou um pouco nervosa de manhã. Ela não morde, João disse. Helena riu de novo, dessa vez um pouco mais. João não riu, mas o balanço da cadeira ficou um pouco mais solto. Ficaram ali mais um tempo, os dois, enquanto a noite fazia seus barulhos ao redor da fazenda. Sapos, grilos, o vento, o gado longe, uma coruja em algum lugar que João nunca havia descoberto. Helena terminou o chá, levantou com cuidado. Boa noite, ela disse. Boa noite, ele respondeu. Ela entrou. A porta fechou com aquele rangido da dobradiça que ele nunca havia consertado. João ficou mais um tempo na varanda sozinho. O escuro era o mesmo de sempre. A fazenda era a mesma de sempre. Mas havia algo que havia mudado de lugar dentro daquele silêncio, e ele não estava pronto para ir atrás do que era. Então ficou parado, balançando devagar, até que o sono veio. Sofia tinha um lugar só dela na fazenda. Era um galho grosso da jabuticabeira, o segundo a partir de baixo do lado que pegava sombra à tarde. Ela havia descoberto aquele galho aos 7 anos,
E desde então era o lugar onde ia quando precisava pensar, quando estava brava, quando estava triste, quando não sabia bem o que estava sentindo, mas sabia que precisava ficar quieta por um tempo. O pai fingia que não sabia que ela subia lá. Ela fingia que acreditava nisso. Era um acordo silencioso dos dois, daqueles que nunca precisam ser ditos em voz alta para funcionar. Na manhã do terceiro dia, depois da chegada de Helena, Sofia foi para o galho mais cedo do que o normal. Sentou, ajeitou as pernas e ficou olhando para a casa. Dava para ver a janela da cozinha dali e dava, limpando a garganta para ver Helena se movendo dentro. A silhueta pela cortina branca amarelada, o braço que mexia alguma coisa no fogão, a barriga grande que mudava o formato de tudo. Sofia ficou olhando por um tempo. Não era raiva o que ela sentia. Ela havia tentado identificar isso nos últimos dias. Havia vasculhado por dentro, procurando raiva, e não havia encontrado. O que havia era mais complicado do que raiva. Era uma mistura que ela não tinha nome ainda. Uma parte era estranheza. Outra parte era aquela sensação de quando alguém senta no seu lugar preferido, sem saber que era o seu lugar preferido. E você não pode reclamar porque a pessoa não sabia. Helena não havia feito nada errado. Esse era o problema. Se houvesse feito algo errado, seria mais fácil. Sofia podia lidar com o errado, sabia o que fazer com o errado, ficava brava, falava para o pai, resolvia. Mas Helena acordava cedo, cozinhava bem, não reclamava de nada, não fazia perguntas que não devia, não tentava ser o que não era. E o pai havia dito, está bom para a comida dela. O pai, que comia o que tinha sem comentar nada, havia dito, está bom. Sofia havia notado e havia guardado esse detalhe num lugar dentro dela, onde guardava as coisas que ainda estava processando. Ela olhou para a barriga de Helena através da janela. O bebê. Esse era o outro lado da mistura, porque por mais que ela tentasse, não conseguia não ficar curiosa sobre o bebê. Desde pequena que ela queria um irmão, nunca havia pedido em voz alta, porque sabia que o pai ficaria com aquela cara triste que ele tinha quando o assunto chegava perto demais do que ele não queria tocar, mas havia querido em silêncio, do jeito que se quer as coisas que parecem impossíveis. E agora havia um bebê chegando. Não era o irmão que ela havia imaginado, não era da forma que ela havia imaginado, mas era um bebê. E ficava difícil ficar totalmente de fora de um bebê que estava chegando, que se mexia dentro de uma barriga, que em pouco tempo ia ser uma pessoa pequena, com mãos pequenas e pés pequenos, e aquele cheiro que os bebês têm, que Sofia não sabia de onde conhecia, mas conhecia. Ela ficou no galho até o sol esquentar, depois desceu e foi tomar café. Foi numa tarde de terça-feira que aconteceu a primeira coisa de verdade entre as duas. João havia ido até a cidade resolver uma questão de nota fiscal com o comprador do milho, uma das burocracias chatas da fazenda, que ele deixava acumular até não ter mais jeito. Tinha dito que voltava antes do jantar. Sofia e Helena ficaram sozinhas. A menina passou a manhã com o caderno, fingindo estudar, na verdade desenhando cavalos nas margens da folha, como sempre fazia quando estava entediada. Helena havia lavado o banheiro. Sofia ficou olhando pela janela da sala. Ficou, até que ficou claro que ficar olhando pela janela era mais trabalhoso do que simplesmente ir até lá. Ela saiu pela porta da frente e foi sentar no degrau da varanda, um pouco afastada de Helena. Como se tivesse ido para o degrau por coincidência e a presença de Helena ali fosse um detalhe. Helena não disse nada. Continuou descascando a mandioca com aquela faca grande de cabo de madeira, o movimento firme e regular de quem fez isso muitas vezes. Ficaram assim por um tempo. Posso tentar? Sofia disse, olhando para a mandioca. Helena estendeu a faca e um pedaço sem dizer nada. Sofia pegou e tentou. Saiu uma casca grossa, irregular, levando muito da mandioca junto. Assim não, Helena disse com calma. Deixa eu mostrar. Ela não pegou a faca de volta. Ficou do lado de Sofia e guiou com a voz. Vai mais de lado, com a faca quase deitada. Você não está raspando, está deslizando. Sofia tentou de novo. Saiu melhor. Isso, Helena disse. Sofia fez mais um pedaço. Depois mais um. Pegou o jeito e ficou em silêncio, trabalhando com aquela concentração que ela botava nas coisas quando queria fazer direito. Helena voltou para a própria mandioca. As duas descascaram juntas por um tempo sem falar. Então o bebê chutou. Foi um chute visível. A barriga de Helena se moveu do lado de fora. Uma ondulação rápida que Sofia viu com o canto do olho e não conseguiu fingir que não viu. Ela parou. Ficou olhando para a barriga de Helena com os olhos arregalados. Eu vi, ela disse.
Helena deu uma risada suave. Ele está acordado. Ele e Sofia se endireitou. Então, é menino? Não sei. Helena disse. Falo ele sem querer. Sofia ficou olhando para a barriga. Havia uma tensão nela. Aquela tensão de criança que quer muito fazer alguma coisa, mas não sabe se pode. Posso? Ela começou. Parou. Helena olhou para ela. Pode, disse Helena sem precisar ouvir o resto da pergunta. Sofia colocou a mão na barriga de Helena com muito cuidado, como se estivesse tocando em algo que podia quebrar. A palma dela era pequena, morena de sol, com um calorzinho no dedo indicador de tanto segurar a enxada. Ficou assim por um momento. Nada. Ela estava prestes a tirar a mão quando sentiu uma pressãozinha suave por baixo da palma. Breve, mas real. Sofia soltou o ar pela boca. Senti, ela disse quase em voz de sussurro. Ele sentiu você também, Helena disse. A menina ficou com a mão parada ali, quieta, com o rosto virado para a barriga, como se estivesse escutando. Havia uma expressão nela que João teria reconhecido, aquela expressão de quando Sofia estava sentindo alguma coisa grande demais para caber em palavras e então ficava quieta para não derramar. Depois de um tempo, ela tirou a mão devagar, pegou a faca e voltou para a mandioca. Mas o ombro dela estava um pouco mais perto de Helena do que antes. Naquela tarde, enquanto o feijão cozinhava no fogão, Sofia ficou sentada na mesa da cozinha e Helena ficou de pé na pia. A conversa foi acontecendo do jeito que as conversas acontecem quando ninguém está forçando. Aos poucos, com pausas, sem direção certa. Como era onde a senhora morava? Sofia perguntou. Cidade pequena. Helena respondeu bem menor que essa daqui perto. Por que a senhora saiu? Helena enxagou uma tigela antes de responder. Às vezes a gente precisa ir embora de um lugar para conseguir começar de novo. Sofia ficou quieta processando isso. Meu pai nunca foi embora, ela disse. Ele ficou aqui sempre, mesmo quando minha mãe morreu. Cada um tem um jeito, Helena disse. A senhora acha que ele devia ter ido embora? Não, Helena disse sem hesitar. Eu acho que ele ficou por você. Sofia olhou para as próprias mãos na mesa. Às vezes eu fico pensando, ela disse mais baixo, se ele teria ficado assim tão quieto se eu não tivesse nascido. Se ele teria, sei lá, ido buscar alguém. Helena secou as mãos no pano de prato e se virou para a menina. Olhou para ela por um momento. Você já perguntou para ele? Não. Por quê? Sofia deu de ombros, mas havia uma resposta ali que ela não disse porque tinha medo da resposta. Porque se o pai dissesse que sim, que teria ido buscar alguém, isso significava que ela havia sido o motivo pelo qual ele ficou parado. E se o pai dissesse que não teria ido de jeito nenhum, isso também doía por outro motivo que ela não sabia explicar direito. Era mais fácil não perguntar. Helena foi até a mesa e sentou na cadeira do lado. Ficou olhando para a menina. Sofia, ela disse com uma voz que não tinha pressa. Seu pai ficou por você. Isso é diferente de ficar parado por causa de você, entende? A menina olhou para ela. Não tenho certeza. Ficar por alguém é escolha. Helena explicou. É amor, não é prisão. Ela fez uma pausa. Você não prendeu seu pai em lugar nenhum. Você deu um motivo para ele continuar. Sofia ficou olhando para Helena por um tempo. Havia alguma coisa no rosto da menina que estava se movendo por baixo, alguma coisa que estava sendo assentada, organizada, colocada no lugar certo depois de muito tempo ocupando um lugar errado dentro dela. Ela não disse nada, mas não desviou o olhar. E Helena também não desviou. Foi um daqueles momentos que não precisam de palavras, porque as palavras já haviam feito o trabalho delas. João voltou da cidade quando o sol já estava baixo. Entrou pela porta dos fundos, pendurou o chapéu, lavou as mãos. O cheiro do feijão tomava a casa inteira com linguiça, com folha de louro, com aquele fundo de fumaça do fogão a lenha que não tinha igual. Foi até a sala. Sofia estava no chão com o caderno de desenho. O de verdade, não o de escola, desenhando algo com o lápis de cor. Helena estava na poltrona velha de couro que ficava no canto com um livro fino no colo lendo. Os dois pares de olhos se viraram para ele quando entrou. Resolveu? Sofia perguntou. Resolvi, ele disse. Deu mais trabalho do que devia. Tem feijão? Ela informou, voltando para o desenho. João olhou para Helena. Ela havia voltado para o livro. Ele ficou parado na entrada da sala por um segundo. Havia algo naquela cena que ele não sabia o que fazer. Não era nada extraordinário. Uma criança no chão com lápis de cor. Uma mulher lendo na poltrona. Coisas simples, coisas que aconteciam em casas por todo o Brasil naquele exato momento. Mas naquela casa, naquele fim de tarde, era a primeira vez em muitos anos que alguém além de Sofia estava na sala quando ele chegava.
E a sala não parecia a mesma sala. Parecia maior ou menos vazia, ou as duas coisas juntas. O que não fazia sentido matemático, mas fazia algum outro tipo de sentido que ele não tinha nome. Ele foi limpando a garganta para a cozinha servir água e não pensou mais nisso, ou fingiu que não pensou. Depois do jantar, quando Sofia já estava no quarto e a louça estava lavada, João foi até a varanda. Helena apareceu um pouco depois, como havia feito na noite anterior. Desta vez não perguntou se podia, só foi até a cadeira e sentou. João notou isso, não disse nada. Ficaram em silêncio por um tempo. Sua filha me fez uma pergunta hoje, Helena disse. Ela faz muitas. Essa foi diferente. Helena fez uma pausa. Ela perguntou se você teria ido embora daqui se ela não tivesse nascido. João parou de balançar a cadeira, ficou quieto. O que você respondeu? Ele perguntou depois de um tempo. Respondi o que eu achava. Helena olhou para o escuro, mas acho que essa é uma conversa que ela precisa ter com você. Ele ficou em silêncio de novo. Lá fora os sapos cantavam. A coruja fez seu barulho no lugar que ele nunca havia descoberto. Ela nunca perguntou isso para mim. Ele disse, mais para si mesmo do que para Helena. Às vezes a gente precisa de um estranho para conseguir dizer em voz alta o que não consegue dizer para quem ama. Helena disse. João não respondeu, mas ficou olhando para o escuro com aquela expressão de homem que estava revisando alguma coisa por dentro, abrindo uma gaveta que havia ficado fechada tempo demais. Depois de um tempo longo eu nunca ia ter ido embora. Ele disse baixo, firme. Com ela ou sem ela, essa fazenda é minha vida. Mas com ela ele parou. Recomeçou. Com ela foi diferente. Foi mais. Helena ouviu sem dizer nada. Ela tem que saber disso, Helena disse por fim. Eu sei, ele respondeu. A noite ficou entre eles por mais um tempo. Depois Helena se levantou com cuidado, desejou boa noite e foi para dentro. João ficou na varanda. Amanhã, ele pensou, amanhã eu falo com ela. E desta vez ele não estava fugindo do pensamento. Estava indo em direção a ele. Na manhã seguinte, bem cedo, antes do sol esquentar, João foi até o quarto da filha. Sofia, limpando a garganta, estava acordada. Ela sempre acordava cedo, mesmo que ficasse na cama um pouco mais. Estava deitada de lado, olhando para a janela. João entrou e sentou na beira da cama sem cerimônia. Sofia se virou e ficou olhando para ele. Ele ficou um momento sem falar do jeito dele, procurando as palavras no lugar onde as palavras ficavam quando ele precisava delas, que não era um lugar fácil de acessar. Helena me falou que você fez uma pergunta ontem. Sofia ficou quieta. Eu nunca fui embora porque não quis ir. Ele disse, essa fazenda, você, essa vida, isso é o que eu escolhi. Não foi porque me senti preso, foi porque era onde eu queria estar. Ele fez uma pausa. Você entende? Sofia ficou olhando para o pai. Tinha uma película brilhante nos olhos dela que não desceu. Ela aprendeu do jeito dela. Entendo, ela disse. Bem. Ele respondeu e se levantou. Foi até a porta. Parou, virou. Você é o melhor que eu já fiz na vida, ele disse. Simples, direto, sem enfeite. Só quero que você saiba disso. E saiu. Sofia ficou na cama. A película brilhante desceu. Ela deixou. Depois se levantou, lavou o rosto com mais força do que precisava e foi tomar café. Helena estava na cozinha. Sofia entrou, foi direto até a mulher e a abraçou pela lateral. Um abraço torto, apertado, rápido, de criança, que não sabe muito bem como abraçar, mas sabe que precisa. Helena ficou parada por um segundo, surpresa. Depois colocou o braço em volta da menina. Nenhuma das duas disse nada. Não precisava. As semanas foram passando do jeito que as semanas passam no interior, devagar e depressa ao mesmo tempo. Devagar, porque cada dia tinha seu próprio peso, sua própria rotina, seu próprio conjunto de tarefas que começavam com o sol e terminavam com o escuro. Depressa, porque quando João parava para contar, já havia 3 semanas desde aquela tarde na porteira e parecia impossível que fosse tão pouco tempo. E também impossível que fosse tanto. A fazenda havia encontrado um novo ritmo. Não havia sido combinado. Não havia reunião, não havia regras estabelecidas, não havia ninguém dizendo, você faz isso e eu faço aquilo. Foi acontecendo naturalmente, como acontece quando 3 pessoas vivem sob o mesmo teto e vão descobrindo os espaços onde cada uma cabe, sem precisar empurrar ninguém. João acordava primeiro, cuidava dos animais, da horta, da roça, voltava para o café que Helena havia feito, comia, voltava para fora. Helena cuidava da casa, cozinhava, limpava, lavava, organizava com um cuidado que não era de empregada. Era de alguém que respeita o lugar onde está.
Nunca mudou nada sem perguntar. Nunca tomou decisão que não era dela, mas colocava um vaso com flores silvestres que havia colhido no campo na janela da cozinha. E isso ninguém havia pedido e ninguém reclamou. Sofia dividia o tempo entre ajudar o pai na roça de manhã, os cadernos de escola à tarde e ficar cada vez mais perto de Helena em todos os intervalos que sobravam. Foi numa manhã de quarta-feira que João percebeu que estava olhando demais. Ele estava no terreiro consertando a cerca que o gado havia empurrado no canto do pasto. Trabalho de fio e esticador que exigia atenção, mas não pensamento. O tipo de serviço que deixava a cabeça livre demais. Helena estava no quintal estendendo roupa no varal. Ele não estava olhando de propósito. Estava trabalhando, mas o quintal ficava na linha de visão e Helena estava no quintal. E em algum momento entre um fio e outro, ele percebeu que havia parado o esticador na mão e estava com os olhos parados nela. Ela estava esticando um lençol, um movimento largo, os braços abertos, a barriga grande empurrando para a frente, o cabelo preso de qualquer jeito, com um elástico que estava prestes a ceder. Havia uma concentração tranquila no rosto dela. Não estava cantando, não estava sorrindo, não estava fazendo nada especial, estava apenas sendo. João desviou o olhar, voltou para o fio de cerca, ficou mais cuidadoso com a direção dos olhos pelo resto da manhã. Mas no almoço, quando Helena colocou o prato na mesa e passou perto dele para ir até o fogão buscar a panela, e ele sentiu o cheiro simples de sabão e erva doce, que ela usava no cabelo, ele ficou quieto por um segundo mais longo do que devia. Sofia estava falando alguma coisa sobre a escola. Ele respondeu. Comeu, mas alguma coisa havia se movido dentro dele e dessa vez ele não conseguiu fingir que não havia se movido. Depois do almoço foi direto para a roça. Ficou lá até o sol baixar. À noite, na varanda, ele ficou sozinho mais tempo do que o normal. Helena não havia aparecido. Ele ouviu a luz do quarto dela apagar mais cedo. Ela estava cansada nos últimos dias. O peso da barriga cobrava o preço no fim do dia. João ficou na cadeira de balanço, no escuro, com um copo de água que havia esquecido de beber. Ficou pensando em coisas que não queria pensar. Não era a primeira vez desde a chegada de Helena que esses pensamentos apareciam, mas desta vez não foi possível afastar com o trabalho. O trabalho havia acabado, a noite havia chegado e os pensamentos estavam ali na varanda, sentados na outra cadeira como se tivessem direito. Ele pensou na esposa. Fazia isso às vezes, não com dor aguda como nos primeiros anos, mas com aquela saudade mansa que fica quando o tempo faz seu trabalho. Ela havia sido boa, simples, boa, bonita, do jeito que as pessoas simples são bonitas. Haviam sido felizes nos poucos anos que tiveram, e quando ela foi de uma vez, rápido, sem que ninguém pudesse fazer nada, deixando um buraco do tamanho dela e uma menina recém-nascida nos braços dele. Ele havia fechado uma porta naquele dia. Não havia sido decisão consciente. Havia sido sobrevivência. Havia coisas que ele não podia se dar ao luxo de sentir, porque tinha uma criança para criar e uma fazenda para tocar. E não havia espaço para o que quer que ficasse além disso. Havia funcionado anos e anos, havia funcionado até agora, porque agora havia uma mulher no quarto do fundo que havia chegado sem pedir nada além de um teto, que havia cozinhado e lavado e cuidado sem reclamar de nada, que havia dito as palavras certas para a filha dele sem que ninguém pedisse, que havia se sentado naquela cadeira ao lado dele nas noites e ficado em silêncio do jeito certo. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem entende que limpando a garganta, vezes o silêncio é o suficiente. E ele estava olhando para ela sem querer. João fechou os olhos. Não é hora disso, ele pensou. Ela acabou de chegar. Ela está grávida. Ela não pediu nada disso. Eram argumentos justos. Eram argumentos que ele aceitou um por um e guardou no lugar que precisava guardar. Depois levantou, foi para dentro e deitou. Ficou de olhos abertos no escuro do teto por mais tempo do que queria. Depois dormiu. Sofia havia notado. Ela notava tudo. Era o tipo de menina que os adultos às vezes esqueciam que estava no cômodo, e então falavam coisas, ou faziam expressões, ou ficavam em silêncio do jeito errado. E ela pegava tudo e guardava para processar depois no galho da jabuticabeira. Havia notado o jeito que o pai desviava o olhar quando Helena entrava na sala. Havia notado que ele ficava na roça mais tempo nos últimos dias, mais tempo do que o serviço exigia, o tipo de tempo extra que significava que ele estava evitando alguma coisa dentro de casa. Havia notado que quando Helena falava com ele diretamente, ele respondia, olhando para o lado, para o prato, para a janela,
para qualquer lugar que não fosse o rosto dela. E havia notado que Helena, por sua vez, não parecia notar nada disso, ou fingia não notar. Sofia ainda não havia decidido o que pensar sobre o que estava vendo. Por um lado, havia um aperto no peito que ela reconhecia como ciúme, um resquício daquele ciúme do começo que ela havia achado que havia passado. Por outro lado, havia algo diferente misturado ali, algo que não era exatamente ciúme, mas que ela não tinha nome ainda. Foi na tarde de uma sexta-feira que ela subiu na jabuticabeira para pensar sobre isso. Ficou lá por 1 hora. Quando desceu, foi direto para a cozinha, onde Helena estava descansando sentada, com os pés no banquinho, porque o tornozelo havia inchado um pouco naquele dia. Sofia chegou, puxou a cadeira e sentou do lado. Helena olhou para ela. "Você está bem?" "Estou", Sofia disse. "Quero perguntar uma coisa." "Pergunta." A menina ficou olhando para a mesa por 1 segundo. Depois olhou para Helena. "A senhora gosta do meu pai?" O quarto ficou quieto. Helena não se apressou para responder. Ficou olhando para Sofia com aquela atenção calma que ela tinha. O tipo de atenção que não foge da pergunta. "Seu pai é uma boa pessoa", Helena disse com cuidado. "E eu respeito muito ele." "Não perguntei se a senhora respeita", Sofia disse. "Perguntei se gosta." Helena ficou quieta por um momento. "Por que você está perguntando isso?" Sofia encolheu os ombros. Mas não era um encolher de quem não sabe. Era de quem sabe. Mas está decidindo quanto quer entregar. "Porque eu vi ele olhando para a senhora", ela disse por fim. "E depois ele vai para a roça e fica lá." Ela olhou para Helena. "Ele faz isso quando está fugindo de alguma coisa." Helena olhou para a menina por um longo momento. Havia algo no rosto de Sofia que era mais velho do que os 10 anos dela. Não de um jeito triste, de um jeito que a vida no interior faz com certas crianças que crescem vendo o trabalho de perto, que aprendem cedo, que as coisas têm peso, que desenvolvem uma leitura do mundo que a maioria dos adultos ainda está tentando aprender. "Sofia", Helena disse devagar, "o que você quer que eu responda?" A menina pensou de verdade. "A verdade", ela disse. Helena respirou fundo. "Eu não sei ainda o que sinto", ela disse honesta. "Sei que seu pai é bom. Sei que me sinto segura aqui. Sei que você e ele me trataram melhor do que muita gente que eu conheci a vida inteira." Ela fez uma pausa. "Mas eu não vim aqui procurando nada além de um lugar para ficar. E não vou ficar esperando nada que não foi oferecido." Sofia ficou olhando para ela. "E se fosse oferecido?" A menina perguntou. Helena deu uma risada suave, um pouco surpresa com a pergunta. "Você tem 10 anos e faz perguntas de adulto." "Meu pai diz que eu pulo etapas." Sofia disse sem graça. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois, com cuidado. "Se fosse oferecido, eu acho que teria muito medo." Ela olhou para a barriga. "Eu tenho um bebê chegando. Não é pouca coisa para pedir alguém carregar junto." "Meu pai não tem medo de coisa pesada", Sofia disse. "Nunca teve." "Eu sei", Helena disse, "mas isso é decisão dele, não minha, não sua." Sofia ficou quieta. Depois assentiu lentamente, do jeito de quem aceita um argumento, mesmo não gostando completamente dele. "Está bom", ela disse, e levantou. Foi até a porta. Parou. "Helena", ela disse sem se virar. "Sim", uma pausa. "Eu não ia me importar." A menina disse baixinho. "Só quero que a senhora saia." E saiu antes que Helena pudesse responder. Helena ficou sentada na cadeira, com os pés no banquinho e a mão na barriga, olhando para a porta vazia. Seus olhos ficaram brilhantes por 1 segundo. Ela piscou, respirou, colocou a palma da mão na barriga. "Está vendo?" Ela disse baixinho para dentro. "Vai ficar tudo bem." Faltavam poucos dias para o bebê nascer quando a noite mais longa chegou. Não foi com drama, foi com cansaço. Helena havia passado o dia mais quieta do que o normal. Havia cozinhado, havia almoçado pouco, havia ficado mais tempo sentada. João havia notado, mas não havia dito nada. Havia aprendido que ela avisava quando precisava de ajuda e que enquanto não avisasse era porque estava dando conta. Mas à noite, quando Sofia já dormia e a casa estava quieta, ele ouviu um barulho no corredor. Levantou. Helena estava parada no corredor, encostada na parede, com a mão na barriga e a respiração um pouco diferente. Ele chegou perto. "O que foi?" "Dói um pouco", ela disse. "Provavelmente não é nada. É comum nessa fase." "Você já foi ao médico?" ele perguntou. "Fui faz 3 semanas. Ele disse que estava tudo bem." 3 semanas é tempo, ele disse. "Eu sei." João ficou olhando para ela. "Você consegue andar?" "Consigo." "Então amanhã cedo a gente vai à cidade." Não era limpando a garganta, pergunta. Era decisão. "Tem um posto de saúde que abre às 7.
Helena ficou olhando para ele. Não precisa me acompanhar. Eu posso ir sozinha. Você não vai sozinha. Ele disse simples, direto, sem explicação. Ela ficou quieta por um momento. Está bom, disse ela. Agora vai deitar. Ele disse. Chama-se piorar. Helena voltou para o quarto. João ficou parado no corredor por um momento, olhando para a porta fechada. Depois voltou para o próprio quarto. Deitou, ficou ouvindo o silêncio da casa. Não dormiu por um bom tempo. Na manhã seguinte, os dois foram à cidade. Sofia ficou na fazenda, protestou, mas ficou porque o pai disse que não era lugar para ela. E ela sabia que quando ele dizia assim, era para valer. Foram na caminhonete velha pela estrada de terra que ficou boa somente depois dos primeiros quilômetros. Helena ficou a maior parte do caminho com a mão na barriga e o olhar na janela. João dirigia sem falar, mas quando a estrada piorou num trecho de buraco, ele diminuiu a velocidade sem que ela pedisse. Ela notou. Não disse nada, mas notou. No posto de saúde, a enfermeira examinou, mediu, perguntou, anotou. Disse que estava bem, que a dor era o bebê se posicionando. Coisa normal de últimas semanas. Disse que podia ser questão de dias. Helena repetiu quando saíram. Você está pronta? João perguntou. Ela ficou olhando para a rua da cidadezinha, as casinhas, a praça pequena, a farmácia com a porta aberta, uma senhora varrendo a calçada. Acho que sim, ela disse. E acho que não, as duas coisas ao mesmo tempo. João ficou em silêncio por um segundo. É assim que a gente sempre está quando importa de verdade, ele disse. Helena virou para ele. Era a coisa mais longa que ele havia dito em semanas. E havia algo naquela frase que era pessoal, que não era só sobre o bebê dela. Ela soube disso. Ele soube que ela soube. Os dois ficaram parados na calçada do posto por um momento, com o sol da manhã batendo de lado e a senhora varrendo a calçada lá embaixo, sem olhar para eles. Depois, João virou e foi para a caminhonete. Helena foi atrás. Voltaram para a fazenda em silêncio. Mas era um silêncio diferente de todos os outros. Silêncios que haviam compartilhado até então era o silêncio de duas pessoas que acabaram de entender alguma coisa ao mesmo tempo e que ainda não sabem o que fazer com isso, mas que já não conseguem fingir que não entenderam. Naquela noite, Sofia ouviu os dois na varanda. Não ouvia as palavras. O quarto dela ficava do outro lado da casa, mas ouvia o tom, o murmúrio baixo de uma conversa que durou mais do que o normal, mais do que qualquer outra noite. Ela ficou deitada, de olhos abertos no escuro, ouvindo o som distante das vozes sem entender o que diziam. Sorriu para o teto. Depois fechou os olhos e dormiu tranquila pela primeira vez em muito tempo, com aquela sensação boa e estranha de que alguma coisa estava se consertando devagar. Do jeito certo, no tempo certo, do lado de fora, a varanda tinha luz de lua e as duas cadeiras de balanço balançavam juntas, no mesmo ritmo, como se sempre houvessem feito isso. Foi numa madrugada de quinta-feira. A casa estava no silêncio fundo das 3 da manhã. Aquele silêncio que não tem meio termo, onde cada barulho pequeno aparece enorme, onde o mundo parece ter parado de respirar por um instante. João ouviu primeiro. Não foi um grito, foi um som pequeno, um gemido contido, do tipo que alguém faz quando está tentando não fazer barulho, mas não consegue mais segurar. Vindo do quarto do fundo, ele estava acordado em menos de 10 segundos. Botinas não, só os pés descalços no chão frio. Atravessou o corredor rápido e bateu 2 vezes na porta antes de abrir. Helena estava sentada na beira da cama, as 2 mãos apoiadas no colchão, a respiração curta e controlada. O tipo de respiração de quem aprendeu a gerenciar a dor por conta própria. É hora, ela disse quando ele entrou. A voz estava firme, mas havia suor na testa dela. João ficou parado por um segundo. Não era homem de entrar em pânico. Nunca havia sido. Mas havia uma diferença entre saber que algo vai acontecer e o momento em que acontece. E aquele segundo foi o tempo que ele precisou para atravessar essa diferença. Faz quanto tempo? Ele perguntou. As dores começaram lá pelas 11, ela disse. Fui esperando para ver se passava. 11, ele repetiu. Por que não chamou? Não queria acordar ninguém com falso alarme. Ele olhou para ela. Isso não é falso alarme. Eu sei, ela disse. Por isso chamei agora. João já estava saindo do quarto. Vou buscar a caminhonete. 5 minutos. Helena. Ela chamou. Ele parou na porta. Obrigada, ela disse. Ele não respondeu. Foi. Sofia acordou com o barulho da caminhonete sendo ligada no meio da madrugada. Sentou na cama, o coração batendo rápido, e foi até a janela. Viu a luz do quarto de Helena acesa. Viu o pai saindo pela porta dos fundos com as chaves na mão.
Viu-a limpando a garganta, caminhonete com o motor ligado no terreiro. Ela estava na varanda antes que qualquer adulto pensasse em avisá-la. É o bebê? Ela perguntou. João virou. É, fica aqui. Não fico, Sofia, não fico, pai. A voz dela era calma, mas tinha dentro dela aquela firmeza que ela havia herdado dele e que não adiantava discutir. Eu vou junto. João ficou olhando para a filha por um segundo. Descalça na varanda, o cabelo bagunçado do sono, os olhos completamente acordados e decididos. Ele suspirou. Pega um casaco. Ela já estava entrando para pegar. O hospital da cidade pequena tinha a recepção iluminada com luz branca de madrugada. Aquela luz sem sombra que faz todo mundo parecer um pouco pálido, um pouco mais cansado do que é. 2 enfermeiros vieram com a cadeira de rodas quando a caminhonete parou na entrada. Helena foi levada para dentro com a eficiência calma de quem faz aquilo todo dia. João e Sofia ficaram na sala de espera. A sala tinha 4 cadeiras plásticas cor de laranja, uma televisão desligada no canto, uma mesinha com revistas velhas e o cheiro específico de hospital. Aquele cheiro limpo e impessoal que não tem similar em nenhum outro lugar do mundo. Eles sentaram. Sofia ficou com as mãos no colo, olhando para a porta por onde Helena havia entrado. João ficou com os cotovelos nos joelhos, a cabeça um pouco baixa. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. Vai ficar tudo bem, Sofia disse por fim. Não estava perguntando, estava afirmando com aquela convicção tranquila de criança que ainda acredita que as coisas ficam bem quando precisam ficar. João olhou para ela. Vai, ele disse. Sofia encostou o ombro no braço do pai. Ele colocou o braço em volta dela. Ficaram assim os dois na sala de espera de luz branca enquanto lá fora a madrugada foi virando de a pouco em manhã. O bebê nasceu às 5h42 da manhã. A enfermeira veio até a sala de espera com um sorriso cansado, mas genuíno. Menino, ela disse. Os dois estão bem. Sofia fechou os olhos por um segundo, depois abriu e virou para o pai. Eu sabia que era menino, ela disse. João deu uma risada curta, baixa, mas real. O tipo de risada que sai quando o alívio é grande demais para caber em silêncio. Sofia sorriu com os dentes. Deixaram entrar um de cada vez. João foi primeiro. Ficou pouco tempo. Helena estava cansada. O bebê estava no berço do lado. Tudo estava quieto e bem. Ele ficou parado na porta por um momento, olhando para os dois, e não disse nada. Não precisava. Quando saiu, Sofia entrou. A menina caminhou até a beira da cama devagar, como se o chão pudesse fazer barulho. Helena estava deitada, com os olhos meio fechados, o cabelo solto e úmido, um sorriso mole de cansaço no rosto. Oi, Helena disse. Oi, Sofia respondeu. Os dois olhos foram para o berço. O bebê estava embrulhado num coeiro listrado de azul e branco, com o rosto vermelho e amassado de recém-nascido, os olhos fechados, os punhos minúsculos dobrados perto do queixo. Sofia ficou olhando para ele por um longo momento. Havia uma expressão no rosto dela que nenhum adulto conseguiria descrever completamente. Era admiração, era ternura, era aquela coisa específica que acontece quando alguém vê pela primeira vez. Algo que havia imaginado por muito tempo e descobre que a realidade é mais do que a imaginação conseguia alcançar. Posso pegar? Ela sussurrou. Pode, Helena disse com cuidado. Apoia a cabeça. Sofia pegou o bebê com os 2 braços devagar, com um cuidado que parecia instintivo. Ajeitou a cabeça no oco do cotovelo, do jeito que a enfermeira havia mostrado para Helena, e que Helena havia ensinado com a voz baixinho. O bebê não acordou. Só fez um pequeno movimento com a boca, um bico, um reflexo, e ficou quieto de novo. Sofia olhou para aquele rosto pequeno e amassado, e alguma coisa se assentou dentro dela de um jeito que nunca mais ia se mexer. Como vai chamar? Ela perguntou, sem tirar os olhos do bebê. Ainda não sei, Helena disse. Estou esperando ver o rosto dele de verdade. Sofia ficou olhando por mais um tempo. Ele parece um Lucas, ela disse com toda a seriedade do mundo. Helena deu uma risada suave. Lucas? Ela repetiu testando. Pode ser? Sofia olhou para ela. Lucas é um nome forte, a menina explicou, mas não é pesado. É do tipo que dura. Helena ficou olhando para ela com aquele olhar de adulto que está sendo surpreendido por uma criança, não de um jeito condescendente, mas de um jeito genuíno, de quem reconhece que a criança disse algo verdadeiro. Lucas, Helena disse de novo. Está bom. Sofia voltou os olhos para o bebê. Oi, Lucas. Ela disse baixinho para o rosto dorminhoco. Eu sou a Sofia. A gente vai ser amigo. Voltaram para a fazenda no início da tarde. Helena veio no banco da frente com Lucas no colo embrulhado no coeiro.
Sofia veio no banco de trás, inclinada para a frente, de olho no bebê durante todo o caminho, pronta para avisar qualquer coisa que não parecesse certa, como se fosse uma sentinela particular. João dirigiu devagar, mais devagar do que o normal. Desviou de cada buraco da estrada de terra, com uma atenção que ele normalmente não dedicava, escolhendo a linha mais suave, freando antes do que precisava. Ninguém comentou isso, mas Helena sentiu. Quando pararam no terreiro e João desligou o motor, ficaram por um segundo em silêncio dentro da caminhonete. Os três e Lucas dormindo no colo. A fazenda estava lá igual a sempre. O pasto, o curral, a horta, a jabuticabeira torta, a varanda com as duas cadeiras de balanço, mas era diferente. Era o mesmo lugar e era completamente diferente. João desceu primeiro, foi abrir a porta de Helena com cuidado e ficou ali enquanto ela descia com o bebê, sem tocar, sem forçar, só ficando do lado caso precisasse. Ela desceu bem. Foram até a varanda os três e Lucas, que dormia. Os primeiros dias com o bebê em casa foram uma mistura de cansaço e encantamento. Lucas era um bebê quieto, chorava quando precisava, mamava, dormia, olhava para o teto com aqueles olhos de recém-nascido que ainda não focam em nada, mas parecem estar vendo tudo. Tinha o nariz de Helena e as mãos grandes para o tamanho do corpo e um cheiro, que Sofia não se cansava de cheirar toda vez que pegava no colo. Helena estava cansada, o tipo de cansaço que não tem atalho, que só passa com tempo e sono. Mas havia uma leveza nela que não estava lá antes, um assentamento, como se algo que havia estado suspenso por muito tempo houvesse finalmente pousado. Sofia assumiu responsabilidades que ninguém havia pedido. Buscava fraldas, aquecia a água, ficava com Lucas no colo quando Helena precisava comer ou descansar os braços. Aprendeu a embalar no ritmo certo. Aprendeu que ele preferia ficar de lado quando estava com cólica. Aprendeu que o choro que começava agudo era fome e o que começava grave era desconforto. Aprendeu como se houvesse nascido para isto. João observava de longe. Ficava na porta da cozinha, na entrada da sala, no batente da varanda, nunca no centro das coisas, sempre na margem, como era o jeito dele. Observava e o que via fazia alguma coisa dentro dele que ele havia aprendido a calar. Ficar mais difícil de calar. Via a Sofia com o bebê no colo, séria e cuidadosa, falando baixinho para Lucas, com aquela voz que ela usava só para ele. Via a Helena sorrindo para a filha com um sorriso que não era de gratidão apenas, era de algo mais profundo, mais permanente. Via os três num canto da sala e havia algo na composição daquela cena que doía e alegrava ao mesmo tempo. As duas coisas juntas, misturadas de um jeito que ele não conseguia separar. Foi numa tarde de domingo, uma semana depois do nascimento que aconteceu. Sofia estava sentada no sofá com Lucas no colo. Helena estava do lado, ajeitando o coeiro que havia escapado. Os dois estavam concentrados no bebê, falando baixinho, rindo de alguma coisa que Lucas havia feito com a boca. João estava na poltrona do canto, fingindo ler uma nota fiscal dobrada que havia tirado do bolso. Não estava lendo, estava olhando para as duas, a mulher e a filha inclinadas sobre o bebê, as cabeças quase se tocando, os ombros encostados. E então Sofia disse, sem levantar o olhar do Lucas, com a naturalidade de quem está pensando em voz alta: "Mãe, segura a cabeça dele aqui que eu vou ajustar o coeiro." O silêncio durou menos de um segundo, mas foi um silêncio completo. Helena ficou parada. Sofia não havia percebido o que havia dito. Estava ocupada, ajeitando o coeiro com as duas mãos, a língua um pouco para fora de concentração. Helena olhou para ela, depois olhou para João. João havia abaixado a nota fiscal. Estava olhando para a filha com uma expressão que ele não conseguia controlar. Não havia como controlar. Não havia treinamento que servisse para aquele momento. Era um homem que havia aprendido a segurar tudo dentro, que havia passado anos sem deixar nada transbordar e que naquele instante estava completamente sem recurso. Sofia terminou o coeiro, levantou o rosto, viu Helena olhando para ela, ficou quieta por um segundo, depois ficou vermelha, não de vergonha, mas daquele vermelho de quando a gente percebe que disse em voz alta algo que vivia só por dentro. "Eu começou." "Está bom," Helena disse. A voz estava baixa. Havia algo nela que estava segurando alguma coisa muito grande. "Está bom, Sofia." A menina olhou para o pai. João estava com os olhos brilhantes. Ele desviou o olhar rápido, foi para a janela, para o pasto, para qualquer coisa lá fora. Colocou a nota fiscal de volta no bolso, levantou. "Vou verificar o curral," ele disse. A voz estava um pouco diferente do normal. Saiu pela porta dos fundos.
Sofia ficou olhando para a porta fechada. Depois olhou para Helena. Helena estava com Lucas no colo, a mão grande e morna na cabeça miúda do bebê. E havia uma lágrima descendo pelo lado do rosto que ela não limpou. Ficou assim, com a lágrima e o bebê, e o sorriso que estava tentando não virar choro. Helena, Sofia disse baixinho. Estou bem, Helena, respondeu. A voz estava tremida, mas estava firme. Eu não limpando a garganta quis. Eu sei, Helena disse. E foi lindo por isso. Sofia ficou olhando para ela por um momento, depois encostou a cabeça no ombro de Helena. Helena fechou os olhos. Lucas dormia. A tarde passava lá fora pela janela, com o sol de fim de dia pintando o pasto de dourado e a jabuticabeira balançando leve no vento. No curral, João ficou parado ao lado do cocho por um tempo, que não tinha nada a ver com verificar nada. Ficou com as duas mãos apoiadas na madeira, a cabeça baixa, respirando uma palavra. A filha havia dito uma palavra sem querer, e essa palavra havia chegado no peito dele como água que encontra uma rachadura, não com força, não com violência, mas com aquela persistência suave das coisas que sabem que tem lugar para entrar. Mãe! Sofia havia dito mãe para Helena, e o mundo havia continuado girando. O sol havia continuado no céu, os bois haviam continuado no pasto, a fazenda havia continuado sendo a fazenda, e ele estava ali no curral, com os olhos úmidos, tentando entender por que aquela palavra havia destravado alguma coisa dentro dele que ele nem sabia que estava travada. Não era traição, ele ficou com isso por um tempo, essa palavra traição, e a examinou de todos os lados, como se estivesse virando um objeto nas mãos, para ver se havia alguma parte dele que não havia olhado ainda. Não era traição, era continuação, era Sofia crescendo, era a vida seguindo, era uma criança encontrando do jeito mais natural do mundo o que havia faltado desde sempre. E reconhecendo isso com a honestidade sem filtro que só as crianças têm, João ficou no curral até o sol começar a descer. Quando voltou para casa, entrou pela porta dos fundos, lavou as mãos e foi até a sala. Sofia estava no sofá com Lucas. O bebê havia acordado e estava com os olhos abertos. Aquele olhar de recém-nascido que parece estar vendo o universo inteiro e não sabe o que é nada ainda. Helena estava na cozinha. O barulho suave de algo sendo preparado chegando pela porta aberta. João foi até o sofá e sentou do lado da filha. Sofia olhou para ele. Ele olhou para o bebê. Lucas, ele disse, testando o nome pela primeira vez em voz alta. É. Sofia confirmou. Combinou, né? Combinou, ele disse. Ficaram em silêncio por um momento, os dois olhando para o bebê que olhava para o teto. João colocou o dedo indicador na mão minúscula de Lucas. O bebê fechou o punho ao redor do dedo. Aquele reflexo antigo que os recém-nascidos têm automático, mas que não parece automático quando acontece com você. João ficou parado, olhou para aquela mão pequena, segurando o dedo dele. Sofia estava olhando para o pai e havia no rosto dela, naquele momento, algo que ela havia guardado por 10 anos, sem saber que guardava. A expressão de uma criança que está vendo seu pai voltar de algum lugar distante, um lugar dentro dele que ela sempre soube que existia, mas nunca havia conseguido alcançar. Ele estava voltando devagar, do jeito dele, mas estava. Naquela noite, depois que Lucas dormiu e Sofia foi para a cama, Helena e João ficaram na varanda. A lua estava cheia, grande e branca, pendurada abaixo no céu do interior, com aquela generosidade que a lua do interior tem, iluminando o pasto e o telhado e a jabuticabeira, como se fosse dia de outro jeito. Ficaram em silêncio por um tempo. Então João disse, ela nunca chamou ninguém assim. Helena ficou quieta. Eu sei, ela disse por fim. Não foi de propósito, ele disse. Não era a acusação, era a constatação. Não. Helena olhou para as mãos no colo, e foi por isso que doeu do jeito certo. João ficou olhando para o pasto iluminado. Ela gosta de você, ele disse. Eu gosto dela. Helena respondeu muito silêncio. Helena, ele disse. Ela virou. Ele estava olhando para ela de frente, sem desviar, pelo tempo suficiente para que os dois soubessem que era diferente de todas as outras vezes. Eu não sei fazer isso direito, ele disse. Faz tempo que não sei. Ele fez uma pausa, mas acho que estou tentando de novo. Helena ficou olhando para ele. Havia um brilho nos olhos dela que a lua não causava. Eu também não sei, ela disse. E também estou tentando. Os dois ficaram em silêncio de novo, mas era o silêncio mais cheio que aquela varanda havia tido em anos. A lua continuou no céu, o pasto continuou quieto, e as duas cadeiras de balanço continuaram balançando juntas no mesmo ritmo,
como se sempre houvessem sabido que era assim que devia ser. O inverno chegou na fazenda com geada nas madrugadas e neblina até o meio da manhã. Lucas tinha 2 meses. Havia crescido rápido, do jeito que os bebês crescem, que parece impossível quando você está dentro do dia a dia e depois olha para trás e percebe que o coeiro que cabia há 3 semanas já não fecha mais. Tinha as bochechas redondas e firmes de bebê bem alimentado, os olhos escuros que começavam a focar nas coisas e um sorriso que havia aparecido numa manhã de terça-feira e havia feito Sofia gritar de dentro da casa, chamando o pai com tanta urgência que ele havia largado a enxada, achando que havia acontecido algo. Não havia, era só o sorriso. Mas João havia entendido quando chegou e viu o que era que Sofia tinha razão em gritar. Era o tipo de coisa que merecia ser avisada. A fazenda havia mudado de dentro para fora. Não eram mudanças grandes. Não havia reforma, não havia nada novo comprado, não havia nada diferente que alguém de fora pudesse apontar e dizer: "Ah, aqui mudou." Era mais sutil do que isso. Era o tipo de mudança que acontece no ar de um lugar, na temperatura de um ambiente, no jeito que os cômodos parecem quando você entra nele. A cozinha tinha o vaso de flores silvestres na janela. Sempre diferente, sempre o que Helena havia encontrado no campo naquela semana. Às vezes, era uma florzinha amarela miúda. Às vezes, era um galho com folhas vermelhas do começo do outono. Às vezes era só um ramo de alecrim que cheirava a tarde inteira. A sala tinha um cobertor novo dobrado no braço do sofá. Helena havia feito de crochê nas noites em que Lucas dormia cedo com uma linha azul e branca que ela havia achado no fundo do armário da costuras, que pertencia à mãe de João. O corredor tinha um desenho de Sofia num porta-retrato pequeno que Helena havia colocado na parede sem pedir. Um cavalo marrom com a crina voando, feito a lápis de cor que Sofia havia dado para Helena numa tarde sem cerimônia, jogando em cima da mesa da cozinha com um "fiz isso, se a senhora quiser" dito de costas. Helena havia emoldurado. João havia visto na parede um dia e não havia dito nada, mas havia passado o dedo na moldura de um jeito que não era distração. O romance foi crescendo do jeito que as coisas crescem quando ninguém força, como o milho, como a mandioca, como tudo que tem raiz de verdade, devagar por baixo, invisível por um tempo. E então um dia você olha e já está alto, e você nem sabe dizer quando foi que passou de semente à planta. Não havia declaração, não havia momento definido em que os dois haviam decidido alguma coisa. Havia o café da manhã, onde João havia começado a chegar um pouco mais devagar do curral, sem pressa de pegar a enxada logo depois, ficando mais 5 minutos na mesa, terminando o café até o fim, em vez de tomar na metade e ir. Havia as noites na varanda que foram ficando mais longas, que foram ganhando conversa além do silêncio. Histórias da infância dele na fazenda, histórias da cidade pequena onde ela havia crescido, coisas miúdas e sem importância que as pessoas só contam quando começam a confiar. Havia um domingo à tarde em que choveu forte e os dois ficaram na varanda vendo a chuva. Lucas dormindo dentro, Sofia lendo no quarto, e em algum momento os dois haviam se inclinado levemente, um em direção ao outro, sem perceber, os ombros quase se tocando, os braços no mesmo apoio da cadeira, e nenhum dos dois havia se afastado. Havia uma manhã de frio em que Helena havia chegado na cozinha com o chale fino e João havia pegado o casaco que, limpando a garganta, estava no gancho da porta, o casaco grosso de lã que havia sido dele e que era grande demais para ela, e havia colocado nos ombros dela, sem dizer nada, sem olhar, para o rosto dela voltando direto para o fogão, onde o café esquentava. Helena havia ficado parada por um segundo com o casaco nos ombros. Depois havia continuado o que estava fazendo, mas havia guardado aquilo. Do jeito que se guarda as coisas que sabem que são importantes, antes mesmo de você saber o que fazer com elas, Sofia observava tudo com a atenção de sempre, mas havia mudado o que fazia com o que observava. Antes ela ia para a Jabuticabeira processar. Agora, às vezes, ia para a Jabuticabeira só porque gostava de lá, não porque precisava pensar, mas porque era seu lugar e ela gostava do lugar. O que estava vendo entre o pai e Helena não precisava mais de processamento. Havia se assentado dentro dela de um jeito tranquilo, como a poeira que baixa depois de uma tarde de vento, ela havia aceitado. Não de um jeito que exigiu esforço, de um jeito que simplesmente aconteceu, como acontece quando as coisas são certas. O que ela sentia por Helena era difícil de nomear com precisão, mas tinha elementos que ela reconhecia. Havia o carinho que se tem por alguém que cuida de você. Havia a admiração que se tem por alguém que é forte de um jeito quieto.
Havia a gratidão de quem recebeu algo que nem sabia que estava pedindo. E havia aquela coisa que ela havia dito em voz alta sem querer naquela tarde de domingo, que havia saído da boca antes de passar pela cabeça, do lugar onde as verdades ficam antes de se tornarem palavras. Mãe. Ela havia pensado muito nisso depois. Havia subido na jabuticabeira e ficado com aquela palavra na boca por um tempo, virando ela de um lado para o outro, vendo o que ela pesava, vendo o que ela significava. Não havia culpa. Havia achado que haveria culpa pela mãe que nunca havia conhecido, pela foto na gaveta, pela história que existia antes dela, mas não havia. Talvez porque a mãe que havia na gaveta era uma história de antes dela, e Helena era uma história de agora. E as duas podiam existir juntas em lugares diferentes, sem que uma apagasse a outra. Sofia havia descido da jabuticabeira com isso assentado, e havia ficado mais leve desde então. Foi numa noite de maio que João finalmente disse o que havia ficado por dizer. Lucas tinha dormido cedo. Sofia também. A casa estava quieta com aquele silêncio bom das noites de inverno, quando todo mundo está dentro e aquecido, e o vento faz seu barulho lá fora, sem conseguir entrar. Os dois estavam na varanda com casacos. A geada havia baixado. Dava para ver o brilho dela na grama do pasto, com a luz fraca que vinha da janela da cozinha. Helena, ele disse sim. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela esperou. Havia aprendido a esperar o tempo que ele precisava para chegar às coisas. Não era falta de clareza. Era o jeito que ele tinha de se certificar de que o que ia dizer era o que de fato queria dizer. Você sabe o que está acontecendo? Ele disse. Não era pergunta. Sei, ela disse. E não te assusta? Ela pensou. Me assusta. Ela disse com honestidade, mas não do jeito ruim. Ele olhou para ela. Eu não sou fácil, ele disse. Nunca fui. Sou calado. Sou teimoso. Passo o dia na roça e não sobra muito de mim no fim do dia. Eu sei o que você é. Helena disse com uma calma que não era indiferença. Era certeza. Faz meses que eu sei. E mesmo assim? E mesmo assim. Ela confirmou. Ele ficou olhando para ela por um tempo. Havia algo no rosto dele que estava se abrindo. Não de repente, não de uma vez, mas do jeito que as coisas se abrem quando levaram tempo suficiente fechadas e o momento finalmente chegou. Uma expressão que Sofia havia dito uma vez que ela nunca havia visto direito no pai, que ela suspeitava que existia, mas que nunca aparecia completamente. Estava aparecendo agora. Eu não quero que você vá embora. Ele disse simples, direto, sem enfeite. Helena ficou olhando para ele. Eu não quero ir, ela disse. Silêncio. Então ele estendeu a mão grande, calejada, de homem que trabalha com terra com a palma para cima, na metade do espaço entre as duas cadeiras. Helena olhou para a mão, colocou a dela por cima. Ele fechou os dedos. Ficaram assim os dois na varanda com geada no pasto e vento frio, e a luz fraca da cozinha de mãos dadas em silêncio. Não era pouco. Era talvez a coisa mais completa que aquela varanda havia guardado. As semanas que vieram depois foram diferentes, não de um jeito espalhafatoso. Continuaram sendo as mesmas semanas de fazenda, com os mesmos trabalhos, a mesma rotina, o mesmo sol. Mas havia algo que havia mudado de lugar no ar entre os dois, e esse algo mudava o jeito que tudo mais acontecia. João chegava do curral, e às vezes parava na cozinha antes de ir lavar as mãos. Só um segundo, só para ver o que estava acontecendo lá dentro. Só porque havia algo lá dentro que valia um segundo. Helena colocava o prato dele na mesa, e às vezes a mão ficava um momento no ombro dele quando passava. Um toque breve, natural, do tipo que não pede licença porque já tem licença. Sofia via tudo e fingia que não via, mas havia um sorriso que ela escondia mal quando achava que estava sozinha. Um sorriso que subia desde dentro do lugar onde ficavam as coisas que ela não sabia que queria até quase ter. Lucas Creixa. Tinha 4 meses quando começou a rir de verdade. Não o sorriso reflexo do começo, mas a gargalhada aberta de bebê que não tem vergonha de nada. Sofia havia descoberto que ele ria quando ela fazia uma careta específica com a boca, uma boca de peixe, e havia passado uma tarde inteira fazendo aquela careta para ele repetidamente, rindo ela mesma até Helena pedir misericórdia, porque estava com dor de barriga de tanto rir junto. João havia entrado no meio dessa tarde, havia ficado na porta vendo as 3, Sofia com a careta de peixe, Lucas rindo com a gengiva toda de fora, Helena com a mão na barriga de tanto rir. Havia sacudido a cabeça, mas havia ficado parado na porta mais tempo do que precisava para ver o que estava vendo. Foi numa manhã de julho com Lucas com quase 5 meses e a fazenda no meio do inverno seco, que Helena foi até João na horta.
Ele estava plantando alface nova, agachado, as mãos na terra, o chapéu na cabeça por causa do sol que já esquentava mesmo no frio. Ela chegou e ficou do lado. Ele levantou o rosto. Havia algo diferente no jeito que ela estava parada. Uma quietude específica. Não a quietude de quem não tem o que dizer, mas de quem tem uma coisa grande para dizer e está escolhendo como. João, ela disse. Oi. Ela ficou quieta por um segundo. Então eu preciso te falar uma coisa. Ele ficou de pé devagar, olhou para ela. O rosto de Helena tinha uma expressão que ele não sabia nomear completamente. Havia susto, havia alegria, havia aquele misto de coisas grandes que não cabem em uma expressão só. O que foi? Ele perguntou. Ela ficou olhando para ele. Eu estou grávida. Ela disse. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios. João ficou parado. Olhou para ela, para o rosto dela, para os olhos dela, que estavam procurando os dele com uma pergunta que ela não havia dito em voz alta, mas que estava ali. Como você recebe isso? O que isso significa? Ainda estamos bem. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu longo, mas não foi. Então respirou fundo pelo nariz e disse: De quanto tempo? Helena piscou. Ela havia se preparado para mais perguntas, para mais silêncio, para mais tempo. Umas 6 semanas, ela disse. Ele assentiu devagar. Ficou olhando para ela por um momento mais. Havia alguma coisa se movendo no rosto dele, aquela movimentação por baixo que ela havia aprendido a ler nos meses que haviam passado juntos. Não era susto, não era fuga. Era um homem que estava recebendo uma notícia grande e estava encontrando o lugar certo para ela dentro de si. Ele deu um passo em direção a ela, colocou a mão no rosto dela, a mão grande com terra nos nós dos dedos, quente do sol da manhã. Está bem, ele disse. A voz estava baixa, firme, do jeito que a voz dele ficava quando dizia o que de fato sentia. Está tudo bem. Helena fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia uma lágrima descendo que ela não tentou segurar. Ele ficou com a mão no rosto dela até ela passar, depois a puxou para perto. Um abraço que não tinha jeito de ser diferente de um abraço real, do tipo que não finge, do tipo que não sabe mentir. Ela ficou com o rosto no peito dele e ele ficou com o queixo na cabeça dela. E os dois ficaram assim por um momento, no meio da horta, com o sol de inverno e a terra recém-plantada, e os pássaros lá na cerca, fazendo seus barulhos. Lá na casa, pelo som que chegou pela janela aberta da cozinha, dava para ouvir Sofia falando com Lucas, aquela voz de criança que muda quando está falando com o bebê, mais suave, mais engraçada, cheia de bom humor. João ouviu, fechou os olhos por um segundo e sentiu com uma clareza que não precisava de palavras, que estava exatamente onde precisava estar. Sofia soube naquela mesma tarde. Helena havia chamado os dois para a sala depois do almoço. João já sabia. Sofia ainda não. E havia dito do jeito que havia dito para João, simples, direto, sem enrolação. Sofia ficou parada por um segundo. Depois olhou para o pai. O pai tinha uma expressão tranquila. Estava bem. Estava mais do que bem. Ela voltou para Helena. Vai ser irmão ou irmã do Lucas? Ela perguntou. Irmão ou irmã? Helena confirmou. E meu também, Sofia, limpando a garganta, disse. Não foi pergunta, foi afirmação. Helena ficou olhando para ela. Sim. Ela disse seu também. Sofia ficou quieta por um momento. Depois se levantou, foi até Lucas, que estava no cercadinho no canto da sala, agachou do lado dele e disse muito sério para o bebê, que a olhava com os olhos grandes e atentos. Lucas vai ter mais um, você vai ter que dividir. Lucas abriu a boca num sorriso de gengiva. Ele concordou. Sofia informou para os adultos. Helena deu uma gargalhada. João sacudiu a cabeça e a sala ficou cheia daquele barulho bom, que é o barulho de uma família que está crescendo. O medo não chegou de uma vez. Chegou do jeito que os medos verdadeiros chegam. Devagar, sorrateiro, aproveitando as frestas. Não foi um momento, não foi um susto, não foi uma notícia, foi uma acumulação, uma sominha quieta que foi crescendo por baixo de tudo, invisível, enquanto os dias estavam cheios de luz, aparecendo só quando a casa dormia. E João ficava acordado no escuro. Começou pequeno. Uma noite, 2 semanas depois de saber da gravidez, ele acordou às 3 da manhã sem motivo aparente. Ficou de olhos abertos no teto. O quarto estava escuro e quieto. O vento batia levinho na janela. A fazenda fazia seus barulhos de sempre. Tudo estava bem. E mesmo assim alguma coisa estava apertando no peito. Ele deitou de lado, fechou os olhos, tentou dormir, não veio. Então veio o pensamento simples, direto, sem aviso.
E se acontecer de novo? Ele abriu os olhos. Ficou parado. O pensamento estava lá no meio do quarto escuro, grande e quieto. Como só os medos que a gente tenta não pensar conseguem ser quando finalmente aparecem. E se acontecer de novo? Não era um pensamento que ele havia construído. Era um pensamento que havia estado esperando o momento certo para entrar, esperando que a felicidade ficasse grande o suficiente para que o espaço que ela ocupava também ficasse grande o suficiente para ser perdido. Porque era isso, era exatamente isso. João havia aprendido do jeito mais duro que se aprende qualquer coisa, que as coisas boas podem ir embora, que uma mulher pode estar bem e depois não estar, que uma vida pode ser construída e depois desmontar em questão de horas, deixando só a parte de continuar sem saber direito como. Havia aprendido isso uma vez e havia sobrevivido porque não tinha escolha, porque tinha Sofia, porque a fazenda não parava e a vida não parava. E ele havia colocado tudo dentro de uma caixa fechada e empurrado para um canto e continuado andando. Mas agora a caixa estava aberta de novo. Agora havia Helena, havia Lucas, havia um bebê chegando que era metade dele. Havia Sofia que havia chamado Helena de mãe, e havia o casaco nos ombros dela e as mãos dadas na varanda e a horta plantada de alface nova. Havia uma vida construída e vidas construídas podem desmontar. João ficou acordado até o amanhecer. Nos dias que seguiram, ele ficou mais calado do que o normal. Não era o silêncio de sempre. O silêncio dele tinha uma textura que Helena havia aprendido a ler. E aquele era diferente. Era um silêncio com tensão embaixo. Um silêncio de homem que está carregando alguma coisa que não estava carregando antes. Ela notou, não disse nada, ficou observando, dando espaço, esperando que ele chegasse quando estivesse pronto. Mas os dias foram passando e ele não chegou. Continuou na roça mais tempo do que precisava. Continuou respondendo com monossílabos no jantar. Continuou indo para a varanda à noite, mas ficando menos tempo. Levantando cedo antes dela aparecer, indo para dentro antes que a conversa pudesse acontecer. Sofia também notou. Mas Sofia conhecia o pai de um jeito diferente de Helena. Conhecia os ciclos dele. Sabia quando empurrar e quando deixar. E o que estava vendo agora era diferente dos silêncios de antes. Era mais fundo. Era o tipo que ela havia visto só uma vez quando ela tinha uns 6 anos e havia perguntado sobre a mãe de um jeito mais direto do que costumava. E o pai havia ficado assim por dias. Ela foi para a Jabuticabeira, ficou lá por uma tarde inteira. Quando desceu, foi até o pai que estava consertando uma dobradiça da porta do galpão, um serviço simples de parafuso e chave de fenda, que não exigia atenção, mas dava trabalho suficiente para manter as mãos ocupadas. Pai, ela disse, oi. Você está com medo? Ele parou a chave de fenda, ficou quieto por um momento. Por que você fala isso? Ele disse sem virar. Por que eu conheço você? Ela disse simples, sem rodeio. João ficou parado com a chave de fenda na mão, a dobradiça pela metade, o parafuso frouxo. Sofia ficou do lado dele, olhando para o galpão quando eu era pequena. Ela disse, você me ensinou a não ter medo de cobra, lembra? Ele ficou quieto, limpando a garganta. Você disse que cobra só ataca quando sente que está encurralada, que se você der espaço ela passa. Ela fez uma pausa, mas você também disse que tem cobra que você precisa encarar, que ficar parado esperando ela ir embora não resolve. João ficou olhando para a dobradiça. Você tem 10 anos? Ele disse. Tenho. Ela concordou, mas sei bastante. Silêncio. Então ela colocou a mão no braço do pai, a mão pequena com o calorzinho no indicador, na manga da camisa dele. Ela não é igual. Sofia disse baixinho. Helena não é igual à mãe. E isso não é ruim. É só diferente. João fechou os olhos por um segundo. Sofia, você perdeu uma vez. Ela disse, eu sei. Eu também perdi do meu jeito. Ela fez uma pausa. Mas a gente não perdeu agora. Agora está tudo aqui. Ele ficou quieto. A chave de fenda ficou parada na mão. Sofia tirou a mão do braço dele. Termina a dobradiça, pai, ela disse. Está rangendo faz semanas. E foi embora, voltando para casa com aquele passo miúdo e decidido que era só dela. João ficou parado, olhando para o galpão por um tempo, depois pegou a chave de fenda e terminou a dobradiça. Naquela noite ele não foi para a varanda, ficou na sala depois do jantar. Sofia havia levado Lucas para o quarto para dar uma última mamada com Helena, e ele havia ficado sozinho na sala com o barulho da noite do lado de fora e a lamparina acesa na mesinha do canto. Ficou olhando para a chama por um tempo, depois foi até o quarto dele, abriu a gaveta da mesa de cabeceira, tirou a foto. Era uma foto pequena, de revelação antiga,
com as bordas um pouco amareladas. Ela estava sorrindo, um sorriso largo de quem não estava sabendo que estava sendo fotografada, o tipo de sorriso que as pessoas têm quando são felizes de um jeito simples e não estão pensando nisso. João ficou olhando para a foto por um longo tempo. Havia dor ali, sempre havia. Mas havia também algo que havia mudado no jeito que a dor se apresentava. Não era mais aquela dor aguda dos primeiros anos que cortava. Era uma dor mais mansa, mais redonda, do tipo que fica quando o tempo faz o que o tempo faz. Ele pensou no que Sofia havia dito. Ela não é igual, e isso não é ruim. Não era. Helena não era igual. Helena era Helena. Diferente em quase tudo, chegada de um jeito diferente, com uma história diferente, com um filho nos braços, e outro chegando, e uma força quieta que não gritava, mas não cedia. E ele havia se apaixonado por Helena. Não da mesma forma, não pela mesma razão, mas havia. E tentar negar isso seria mentira. E João era muitas coisas. Mas mentiroso para si mesmo, era uma que ele havia prometido nunca ser. Ele havia se apaixonado por Helena e estava com medo de perder. Mas o medo de perder não era motivo para não ter isso. Ele havia esquecido, havia guardado o medo tão bem, havia construído paredes tão sólidas ao redor, que havia esquecido que o medo de perder e a coragem de ter podiam existir juntos, que não era preciso escolher um e abrir mão do outro. Podia ter medo e continuar mesmo. Assim, era o que havia feito com Sofia. Afinal, havia tido medo todos os dias, de todas as formas que um pai pode ter medo, e havia continuado todos os dias mesmo assim. Havia acordado com medo e plantado a roça. Havia dormido com medo e acordado de novo. Isso era coragem, não a ausência de medo, mas continuar apesar dele. João colocou a foto de volta na gaveta com cuidado. Ficou olhando para a gaveta fechada por um momento. Eu não estou te trocando, ele disse baixinho para ninguém que estava lá. Eu estou continuando. Fechou a gaveta, levantou e foi para a varanda. Helena estava lá. Havia chegado antes dele pela primeira vez. Estava na cadeira dela com o chale nos ombros e uma xícara de chá entre as mãos, olhando para o escuro do pasto. Ele saiu pela porta e ela virou o rosto para ele. Não disse nada, esperou. Ele foi até a cadeira, sentou, ficou por um momento olhando para o mesmo escuro que ela havia estado olhando. Eu tive medo, ele disse. Eu sei. Ela respondeu. Não foi de você, ele disse. Foi do que pode acontecer, do que eu já vi acontecer. Helena ficou quieta ouvindo. Perdi ela rápido, ele disse. A voz estava baixa, mas estava saindo. O que já era, limpando a garganta, diferente de todas as vezes anteriores em que havia tentado chegar nesse assunto e havia travado antes de começar. Num dia estava tudo bem, no outro não estava mais. E eu fiquei com uma criança nos braços, sem saber como segurar direito. Mas você segurou, Helena disse. Segurei. Ele concordou. Mas custou? Custou de um jeito que eu não quero mais. João, deixa eu terminar, ele disse. Ela ficou quieta, ele respirou fundo. Eu fui covarde esses dias, ele disse. Fiquei com medo e fui embora para a roça, como se a roça fosse resolver alguma coisa. Ele virou para ela. Não resolve. Eu sei que não resolve, mas é o que eu sei fazer quando não sei mais o que fazer. Helena estava olhando para ele com uma atenção que não julgava, que não apressava, que só ouvia. O medo não foi embora. Ele disse, não sei se vai, mas eu entendi uma coisa essa semana. O quê? Ele ficou olhando para ela. Que ter medo de perder significa que tem algo que vale ser perdido. Ele disse, e que ficar parado por causa do medo é perder antes de perder. Helena ficou quieta. Os olhos dela estavam brilhando com aquele brilho que ele já conhecia. O brilho que aparecia quando ela estava segurando alguma coisa grande por dentro. Eu também tenho medo, ela disse por fim. Ele ficou olhando para ela. De quê? De ser demais. Ela disse, de ter chegado com uma mochila, uma barriga sem nada meu e ter ocupado espaço demais. Ela olhou para as mãos na xícara. Às vezes fico pensando se não fui pesada demais para carregar. João ficou quieto por um momento depois. Helena, ela levantou o olhar. Você não chegou pesada, ele disse. Você chegou na hora certa. Ela ficou olhando para ele. Havia uma lágrima que escorreu pelo canto do olho e ela não tentou segurar. Havia aprendido nos meses da fazenda que algumas lágrimas não são fraqueza. São só verdade acontecendo do lado de fora. João estendeu a mão. Ela colocou a dela por cima. Ele fechou os dedos do mesmo jeito que havia feito naquela noite de maio, com geada no pasto. Mas desta vez havia mais naquele aperto. Havia a conversa que acabara de acontecer. Havia o medo que havia sido dito em voz alta. Havia os meses de convivência e o bebê dormindo dentro.
E Lucas e Sofia, e a dobradiça consertada, e o casaco de lã, e as flores silvestres na janela da cozinha, havia tudo aquilo dentro daquele aperto de mão. Eu não sei fazer promessas sobre o que não depende de mim, ele disse. Não sei garantir o que o futuro faz. Ninguém sabe. Eu sei, ela disse. Mas o que depende de mim? Ele continuou. Eu faço isso, eu garanto. Helena ficou olhando para ele por um longo momento. Eu sei, ela disse de novo. E desta vez havia uma certeza nessas duas palavras que não precisava de mais nada. Ficaram de mãos dadas na varanda. O escuro do pasto estava quieto. A lua estava fina aquela noite. Uma fatia branca no céu, cheio de estrelas. Lá dentro, do quarto de Lucas, vinha o barulho suave do bebê dormindo. Aquele barulhinho de nariz que os bebês fazem e que é o som mais tranquilo que existe. João respirou fundo, soltou, e o peso que havia estado no peito nos últimos dias saiu junto com o ar. Não todo, não de uma vez, mas o suficiente para respirar direito de novo. Helena, ele disse depois de um tempo. Sim, esse bebê que está chegando. Ele disse, é meu filho. Ela ficou olhando para ele. É, ela disse. Então ele disse com aquela objetividade simples, que era o jeito que ele tinha de dizer as coisas mais importantes a gente cria junto. Os três, você, eu e o Lucas, junto com a Sofia. Helena ficou quieta por um momento. Depois os quatro. Ela corrigiu baixinho com o que está vindo. Ele ficou olhando para ela e, pela primeira vez em muito tempo, em anos talvez, sorriu de verdade. Não foi um sorriso grande. Era do tipo discreto do canto da boca que alguém que não o conhecesse poderia até não notar, mas Helena a conhecia e ela sorriu de volta. Na manhã seguinte, João acordou antes do sol, como sempre, mas desta vez ficou um momento parado na beira da cama antes de levantar, não com peso, não com o aperto de peito das últimas semanas, só parado no escuro do quarto, ouvindo a casa. Ouvia o vento lá fora, ouvia Lucas fazendo um barulhinho no quarto do lado, ouvia o silêncio que havia no corredor entre os quartos. Era o silêncio de uma casa cheia. Levantou, calçou as botinas, pegou a camisa antes de sair, parou na porta do quarto por um segundo, olhou de volta para a cama vazia, para o quarto quieto, para a janela que estava começando a clarear no canto. Está bem, ele pensou e foi cuidar dos animais. Sofia ouviu João chegar do curral com um jeito diferente. Não conseguia explicar o que era diferente. Era o passo, talvez, ou a postura, ou alguma coisa no rosto que estava mais solto do que havia estado nos últimos dias. Mas era diferente. Ela estava na varanda com Lucas no colo quando ele passou. Ele parou, olhou para os dois. Bom dia, ele disse. Bom dia, ela respondeu, estudando o rosto do pai. Lucas fez um barulhinho. João olhou para o bebê por um momento, então estendeu os braços. Sofia passou Lucas para o pai com cuidado. João segurou o bebê, a mão grande embaixo da cabecinha, o outro braço em volta do corpinho pequeno. Lucas olhou para ele com aqueles olhos escuros que ainda estavam descobrindo o mundo. João ficou olhando para o filho. Havia algo acontecendo no rosto dele que Sofia registrou e guardou. Não para processar, não para analisar, só para guardar, do jeito que se guardam as coisas bonitas que a vida oferece, às vezes sem avisar. Oi, Lucas, João disse baixinho. Lucas abriu um sorriso de gengiva. João respirou fundo. Sofia ficou olhando para os dois, os braços livres pela primeira vez naquela manhã, um sorriso pequeno e certo no canto da boca. Helena apareceu na porta com 3 xícaras de café. Viu a cena, ficou parada por um segundo na soleira, depois foi até eles, distribuiu as xícaras e ficou do lado de João, olhando para Lucas, que olhava para o pai. Os 4 ficaram assim na varanda por um tempo. O bebê, o pai, a filha, a mulher, com o sol nascendo atrás dos morros e a fazenda acordando ao redor e o café esfriando nas xícaras, porque ninguém estava com pressa de ir a lugar nenhum. Era uma manhã comum e era ao mesmo tempo tudo. O segundo bebê nasceu numa manhã de outubro. O jacarandá do lado da estrada estava florido, aquele roxo intenso que o interior do Brasil oferece na primavera, como se estivesse se desculpando pelo inverno seco que veio antes. As flores caíam devagar com o vento e cobriam o chão de terra batida, como um tapete que ninguém havia pedido e que ficava bonito do mesmo jeito. Helena havia acordado com as dores antes do amanhecer. Desta vez ela chamou João sem esperar, sem tentar resolver sozinha, sem ficar medindo se era hora ou não era. Só bateu 2 vezes na parede entre os quartos. Uma combinação que eles haviam feito semanas antes, simples, direta, sem drama. Ele estava de pé em menos de 1 minuto. Desta vez, não havia urgência no rosto dele. Havia atenção,
Havia cuidado, havia aquela presença firme de homem que decidiu estar. Não por obrigação, não por circunstância, mas por escolha feita e refeita todos os dias, desde aquela noite, na varanda em que o medo havia sido dito em voz alta e havia perdido um pouco do tamanho que tinha no escuro. Estou aqui, ele disse quando entrou no quarto. Eu sei, ela respondeu. Havia em apenas essas 4 palavras trocadas naquela madrugada de outubro com o jacarandá florido lá fora, uma intimidade que não precisava de explicação, o tipo que só existe entre pessoas que já passaram pelo suficiente juntas para não precisar mais provar nada uma para a outra. Sofia acordou com o barulho. Desta vez não ficou esperando ser avisada. Levantou, foi até o quarto de Lucas, que dormia com aquela paz absoluta de bebê de 8 meses, que não sabe de nada e não precisa saber. Verificou que estava bem e foi para a sala. Ficou ali sentada no sofá, com os pés dobrados embaixo do corpo e o cobertor de crochê azul e branco nos ombros esperando. João passou pelo corredor com a bolsa que havia deixado pronta na semana anterior. Eu fico com o Lucas, Sofia disse. Ele parou, olhou para a filha. Havia algo no rosto dela que era novo e velho ao mesmo tempo. Nova maturidade, velha coragem, as limpando a garganta, 2 coisas misturadas no rosto de uma menina de 10 anos que havia crescido de um jeito que não era pressa nem perda, mas que era simplesmente o que a vida faz quando é vivida de verdade. Eu sei que você fica, ele disse. Ela assentiu. Ele foi. Sofia ficou no sofá, ouvindo a caminhonete sair pela estrada de terra, os faróis varrendo a parede da sala por um segundo antes de sumir. A casa ficou quieta. Lucas dormia. Ela puxou o cobertor até o queixo e ficou olhando para o teto no silêncio grande da madrugada, com um pensamento simples e completo, passando devagar por dentro. Daqui a pouco vai ter mais um. E dormiu. O bebê nasceu às 8h17 da manhã. Menina, João estava do lado quando ela veio. Havia pedido, havia insistido com calma e com a firmeza que ninguém discutia quando ele usava. E a enfermeira havia deixado, porque havia algo naquele homem que tornava difícil dizer não quando ele pedia algo com aquela voz. Ele viu a filha nascer. Ficou parado num canto da sala enquanto os médicos trabalhavam com as mãos juntas na frente, quieto como sempre, mas com o rosto completamente aberto, sem defesa, sem controle, sem a camada de silêncio que havia aprendido a colocar entre o que sentia e o que mostrava. Quando a menina chorou pela primeira vez, aquele choro fininho e indignado de recém-nascido, que acaba de descobrir que o mundo é frio e grande e muito diferente do lugar onde estava antes. João fechou os olhos. Ficou assim por um segundo. Quando abriu, havia umidade nos olhos que ele não tentou esconder. A enfermeira trouxe a bebê embrulhada e colocou nos braços de Helena. Helena olhou para o rostinho vermelho e amassado, para os olhinhos fechados, para a boquinha que se mexia procurando alguma coisa. Oi, ela disse baixinho. A voz estava trêmula de cansaço e de alguma coisa muito maior do que cansaço. Oi, minha filha. João foi até a beira da cama. Ficou do lado de Helena, olhando para a bebê. Helena levantou o olhar para ele. Ele olhou para ela e havia entre os dois naquele momento tudo que os meses haviam construído: a porteira aberta, o café da manhã, as noites na varanda, o medo dito em voz alta, as mãos dadas, o filho, a filha, a fazenda, os dias simples e os dias difíceis, e os dias que eram os dois ao mesmo tempo. Tudo estava ali naquele olhar de hospital às 8 da manhã. Como vai chamar? Ele perguntou. Helena olhou para a bebê, ficou um momento em silêncio. Clara, ela disse, se você quiser. Ele olhou para a filha. Maria, ele repetiu. A bebê fez um movimento com a boca. Ela aprovou. Helena disse. João ficou olhando para Maria por um momento. Então fez o que havia feito com Lucas naquela manhã de varanda. Estendeu o dedo indicador para a mão minúscula. Maria fechou o punho ao redor. Ele ficou parado, respirou e pela segunda vez, em menos de um ano, sentiu a vida segurando o dedo dele de volta. Voltaram para a fazenda no fim da tarde. O jacarandá estava igual. As flores roxas no chão, o vento levando algumas pelo caminho de terra, o sol de outubro batendo de lado e fazendo tudo ficar de acordo com o fim de tarde que o interior do Brasil tem e que não existe em nenhum outro lugar com a mesma qualidade de luz. A caminhonete parou no terreiro. Sofia estava na varanda quando chegaram. Havia ouvido o motor na estrada e tinha vindo para fora com Lucas no quadril de um lado, segurando com o braço como se houvesse feito aquilo a vida inteira. Lucas estava acordado, os olhos atentos na caminhonete, com aquela expressão de bebê que ainda não entende o que está vendo.
mas está muito interessado. De qualquer forma, João desceu primeiro, depois foi abrir a porta de Helena com cuidado, como havia feito na primeira vez, ficando do lado enquanto ela descia com Maria embrulhada no coeiro. Sofia desceu os degraus da varanda devagar, olhando para o embrulho nos braços de Helena. Parou na frente dos dois, olhou para Maria. A bebê estava dormindo, o rosto pequeníssimo, quase sem feições ainda, os cílios finos e escuros pousados na bochecha, a boquinha franzida num movimento suave de sonho. Sofia ficou olhando por um longo tempo. Lucas se esticou para ver também, tentando entender o que estava sendo tão interessante assim. Maria, Sofia disse em voz baixa, como se estivesse testando o nome no ar. Maria, Helena confirmou. Sofia levantou o olhar para Helena. Havia uma pergunta no rosto dela que não precisou ser feita em voz alta. Helena inclinou levemente os braços. Um gesto de oferta. Sofia transferiu Lucas para o braço do pai com a naturalidade de quem fez isso 100 vezes, e recebeu Maria com os 2 braços livres, ajeitando a cabeça no oco do cotovelo, do jeito que havia aprendido com Lucas. Ficou olhando para a irmã. Oi, Maria, ela disse baixinho. Eu sou a Sofia, a gente vai ser amigo. As mesmas palavras que havia dito para Lucas naquele quarto de hospital meses atrás. Helena ouviu e fechou os olhos por um segundo. João estava do lado com Lucas no braço, olhando para as 2 filhas, e havia no rosto dele uma expressão que Sofia havia esperado ver por anos, sem saber que estava esperando. Uma expressão de homem que chegou em algum lugar, que baixou o peso que estava carregando, que olhou ao redor e reconheceu o lugar como seu. Paz era paz, do tipo que não é ausência de coisa nenhuma, mas presença de tudo que importa. Entraram para a casa. A tarde foi passando com aquela lentidão boa das tardes que merecem ser vividas devagar. Helena descansando no quarto com Maria, João cuidando de Lucas na sala, Sofia indo e vindo entre os 2 quartos, como se fosse o eixo em torno do qual tudo girava, o que de certa forma era. Quando o sol começou a descer de verdade, pintando o céu daquele laranja que o interior guarda para os fins de tarde bons, João foi até o quarto. Helena estava acordada, Maria dormindo no peito dela, os olhos na janela no céu lá fora. Vem para a varanda, ele disse. Ela olhou para ele. Ela está dormindo. A gente leva. Helena ficou um momento olhando para ele, depois olhou para a janela. Está lindo? Ela perguntou. Está, ele disse. Ela sorriu. Então vamos. A família se reuniu na varanda no fim de tarde de outubro. Não foi combinado, não foi organizado, não foi ninguém dizendo vamos todos para a varanda agora. Foi acontecendo naturalmente. Como tudo que era certo, havia acontecido naquela casa. Aos poucos, sem forçar, cada um encontrando seu lugar. Helena ficou na cadeira de balanço com Maria no colo, o coeiro azul e branco que havia sobrado de Lucas, agora cobrindo a menina, a mão grande e morna de João pousada no espaldar da cadeira dela atrás. João ficou de pé, encostado no batente da varanda, com Lucas no braço, o bebê de 8 meses que já tentava ficar de pé, segurando nos dedos do pai, a cabeça cheia de cabelos escuros, os olhos curiosos no céu que estava ficando laranja. Sofia estava sentada no degrau da varanda, os joelhos dobrados para o peito, os pés descalços no chão de terra, olhando para o pasto. A fazenda estava fazendo seus barulhos de fim de tarde. Os pássaros que voltavam para as árvores, o gado caminhando devagar em direção ao curral, o vento morno que trazia cheiro de terra e de capim, e daquele algo que não tem nome, mas que é o cheiro do interior, quando o dia está acabando bem. A jabuticabeira balançava do lado. Maria dormia. Lucas olhava para o céu com aquela atenção de bebê que ainda está descobrindo que laranja existe. Ninguém falava. Não havia nada que precisasse ser dito naquele momento. Havia sido dito ao longo dos meses de muitas formas diferentes em muitas noites de varanda e manhãs de cozinha e tardes de horta. Havia sido dito com palavras e com silêncio, e com mãos dadas, e com um casaco de lã nos ombros, e com uma foto guardada na gaveta, e com uma dobradiça consertada, e com uma menina que havia chamado alguém de mãe sem querer, e havia acertado. Havia sido dito de todas as formas que importavam. Agora era só estar. Sofia ficou olhando para o pasto por um tempo. Depois levantou o rosto para o céu laranja. Havia uma estrela aparecendo cedo no lado leste. Aquela primeira estrela que chega antes das outras, antes do escuro fechar de vez, quando o céu ainda tem um pé na tarde e outro na noite. Ela olhou para aquela estrela por um momento, pensou na mãe que havia na gaveta, pensou na foto que havia visto poucas vezes, no sorriso que não havia conhecido, na história que era antes dela
e que era parte dela, de um jeito que ela havia aprendido a carregar sem peso. Pensou no pai que havia ficado, pensou em Helena que havia chegado, pensou em Lucas, que havia nascido primeiro e que estava agora no braço do pai, tentando alcançar o céu com a mão pequena. Pensou em Maria que havia chegado naquele dia e que dormia no colo de Helena. Sem saber ainda o que era uma fazenda, o que era um jacarandá, o que era um fim de tarde de outubro com a família toda na varanda, ela vai aprender, Sofia pensou. A gente vai ensinar. Ela baixou o rosto da estrela e olhou para os quatro. O pai, a mãe, o irmão, a irmã. A família não havia nascido pronta, não havia chegado de uma vez embalada com laço. Havia sido construída devagar, tijolo por tijolo, dia por dia, escolha por escolha, cada um escolhendo ficar, cada um escolhendo tentar, cada um abrindo mão de um pedaço do medo para fazer espaço para alguma coisa maior. Era isso. Era exatamente isso. E Sofia, com 10 anos e uma sabedoria que não vinha de livro, mas de vida, soube naquele fim de tarde que aquele era o tipo de coisa que não volta atrás. Não porque não pode, mas porque não quer. João olhou para a filha. Ela havia voltado a olhar para o pasto com aquele olhar dela, fundo, calmo, de quem está bem. Lucas puxou o dedo dele com os 2 punhos. Ele deixou. Virou o rosto para Helena. Ela estava olhando para Maria, para aquele rosto pequeno e dorminhoco, para os cílios finos, para a boquinha que fazia movimento de sonho. Havia no rosto de Helena uma expressão que ele havia aprendido a reconhecer nos meses todos. Aquela expressão dela quando estava sentindo alguma coisa grande e não estava tentando controlar. Ela sentiu o olhar dele, levantou o rosto. Os dois ficaram olhando um para o outro por um momento ali na varanda, com o fim de tarde laranja ao redor. E as crianças entre eles e a fazenda inteira quieta, como se também estivesse prestando atenção. Não havia o que dizer. Havia tudo que havia sido construído e era suficiente. Era talvez exatamente suficiente. João tirou a mão do espaldar da cadeira de Helena e colocou no ombro dela um toque simples, firme, do tipo que não pede licença porque já tem, do tipo que chegou para ficar. Ela colocou a mão por cima da mão dele e ficaram assim. O sol terminou de se esconder atrás dos morros. O céu foi do laranja para o rosa, do rosa para o roxo, do roxo para o azul escuro, que vem antes das estrelas todas aparecerem. A primeira estrela ficou mais brilhante, depois vieram outras. Sofia apontou uma para Lucas, falando baixinho, ensinando. Essa ali, ó, aquela pequenininha. Lucas olhou para onde ela apontava com aquela atenção séria de bebê, que ainda não sabe o que é uma estrela, mas sabe que deve ser importante. Maria dormia. A fazenda ficou quieta do jeito bonito de quando o dia acabou bem. Os animais recolhidos, o vento baixando, o silêncio que não é vazio, mas cheio de tudo que o dia deixou para trás. João olhou para a fazenda, para o pasto que havia plantado com o pai, para o curral que havia consertado 1000 vezes, para a horta que havia começado sozinho e que agora tinha as mãos de mais gente, para a jabuticabeira torta que havia visto Sofia subir desde que ela tinha 6 anos e que havia fingido não ver. Era tudo que havia e era tudo que precisava. Ele havia achado por muito tempo que continuar era a mesma coisa que ficar parado, que honrar o que havia perdido era não ter mais, que o amor que havia guardado era finito, que havia uma quantidade certa e que gastar com alguém novo era tirar de algum lugar. Havia aprendido naqueles meses que estava errado. Amor não é tirado de nenhum lugar. É feito todo dia com escolhas pequenas e com escolhas grandes, com café da manhã e com mãos dadas, e com dobradiças consertadas, e com conversas de varanda, e com o dedo que o bebê segura e não sabe que está segurando. É feito, e havia sido feito ali naquela fazenda por aquelas pessoas, de um jeito que ninguém havia planejado e que tinha ficado exatamente certo. Mesmo assim, ele respirou fundo, soltou o ar devagar e ficou com a mão no ombro de Helena e Lucas no braço, e Sofia no degrau, e Maria dormindo no fim de tarde da fazenda em paz. Mais tarde, quando as crianças já estavam dentro e o jantar estava na mesa, e a lamparina acesa, lançava aquela luz morna e amarela que tornava tudo mais próximo, Sofia sentou na cadeira de sempre e olhou para a mesa posta. 5 pratos. Havia sido 2 por tanto tempo. 2 pratos, 2 copos, 2 lugares, 2 pares de passos pela casa. Agora eram 5. Ela ficou olhando para os 5 pratos por um momento, com aquela expressão que não era de espanto, mas de reconhecimento. Como quando você vê uma coisa que sempre soube que ia existir e finalmente existe. Sofia, Helena chamou da cozinha. Vai buscar o Lucas? Vou.
Ela respondeu e levantou da cadeira, com aquele passo miúdo e decidido que era só dela, foi até o quarto do irmão e voltou com ele no colo, falando baixinho, ensinando o que era o jantar e o que era a mesa e o que era a família toda reunida num fim de dia comum, que era, como todos os dias comuns que valem a pena, extraordinário por dentro. Naquela noite, depois que todos dormiram, João ficou um momento sozinho na varanda. Era hábito antigo, a última coisa do dia. Os olhos no escuro da fazenda, os ouvidos nos barulhos da noite, o pensamento livre por 1 minuto antes de dormir. O céu estava cheio de estrelas. Ele ficou olhando para elas por um tempo. Pensou em tudo que havia sido, em tudo que havia virado. Pensou na porteira que havia aberto naquela tarde de meses atrás, naquela mulher com a mala velha e a mochila pesada e a barriga grande e o olhar que não implorava, mas que chegou onde precisava chegar. Se o Senhor me deixar ficar, eu cozinho. Tinha sido tão simples. Tinha sido tão exatamente a coisa certa no momento exato que o momento precisava, que parecia impossível que houvesse sido coincidência, mas que também não parecia ter sido outra coisa qualquer, porque a vida no interior ensina, entre outras coisas, que as coincidências certas têm o sabor de algo que estava esperando acontecer. Ela havia chegado, ele havia aberto a porteira, e o resto havia sido construído dia por dia com as mãos que tinham e a coragem que foram encontrando aos poucos. João respirou fundo. A fazenda estava quieta ao redor. O pasto, o curral, a horta, a jabuticabeira torta, que amanhã Sofia ia subir de novo, apesar da proibição que nenhum dos dois levava a sério. Dentro da casa, havia 4 pessoas dormindo. 4 pessoas que eram sua família, não a família que havia planejado, não a família que havia imaginado quando era jovem. E o futuro parecia ter um formato definido, mas a família que havia sido construída com o que a vida tinha para dar, com perda e com chegada, com medo e com coragem, com silêncio e com as palavras certas na hora certa, a família que havia escolhido, e que havia escolhido ele de volta. Ele ficou na varanda mais um tempo, no escuro e nas estrelas, com aquele silêncio que não era mais vazio, que havia deixado de ser vazio há meses, e que agora era só o silêncio tranquilo de uma casa onde tem gente, onde tem vida, onde tem amor do tipo que fica. Depois entrou, fechou a porta e a fazenda ficou quieta na noite, com as estrelas no céu e o jacarandá florido na estrada e a família dormindo dentro em paz, como quem chegou em casa. Fim. Se me deixar ficar, eu cozinho. Uma história sobre o que acontece quando a gente abre a porteira para a vida entrar. Sobre famílias que não nascem prontas, mas são construídas todo dia. Sobre o amor que não substitui, mas continua. Sobre o recomeço que não apaga o passado, mas faz espaço para o futuro. Sobre uma menina que sonhava em silêncio, um homem que aprendeu a abrir a mão e uma mulher que chegou sem nada e se tornou tudo.